Beleza, galera? Estamos aqui começando mais um episódio do Chosen Cast, o 8º episódio. É isso aí. Quem pensou, né? Já estamos indo para o 2º mês do nosso canal. E obrigado a vocês que têm acompanhado a gente através do Instagram, das redes sociais, através do canal do YouTube. Queria já no começo, eu sei que é chato, mas a gente tem que falar essas coisas, né? Se você ainda não segue lá, Chosencast nas redes sociais. Estamos também em todas as plataformas aí de podcast, Spotify, Deezer, Google, todas. É só dar um Chosencast lá, você vai achar a gente, beleza? E hoje nós estamos aqui gravando num horário diferente, porque a vida aqui nos Estados Unidos não é fácil. Você que pensa que é fácil, não é. Mas estamos muito felizes em poder estar gravando aqui. Temos certeza que vai ser um podcast, um episódio que Deus vai falar mais uma vez com todos vocês, com a gente aqui, uma mesa que a gente vai estar sentado todo mundo junto. E quero me apresentar, meu nome é Leandro, sou marido da Luciana, que está aqui no meu lado esquerdo. Vocês já vão ver ela, que ela está com uma aparência meio diferente. E eu vou passar para ela, jogar a bola para ela, porque ela tá incrível hoje e ela vai dar continuidade aqui no que diz respeito. Olha como eu tô tradicional hoje. Nossa, não sei o que tá acontecendo, viu? Você tá lendo muito livros assim de cultura. Porque ela fala assim, eu falo muita gíria, sabe? Aí ela fala, assim, vamos ser mais polite, né? Ela pega muito firme. Mas seja muito bem-vinda, Luciana Durso. Obrigada, tudo bem, pessoal? Muito feliz de estar aqui. Ele tá falando dos meus cabelos, gente, olha aqui, que o sonho dele era que meu cabelo crescesse. Eu falava, eu deixo ele crescer, mas o cabelo não cresce. Então a gente tem que, usar da tecnologia hoje. Então estou aí com meus cabelos. Pra quem quiser botar em Orlando, eu vou dar dica pra vocês. Foi lá na T-Hell que eu coloquei, viu? Fica a dica. Maravilhoso que eles colocaram, mas eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus essa oportunidade de estar nessa conversa maravilhosa aqui e agradecer aos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Wonderful Beauty, que esse mês de setembro inaugurou a Wonderful Connection, que é um espaço para profissionais da beleza. Você que não tem ainda sua licença aqui nos Estados Unidos e tem esse sonho de morar aqui e fazer a sua licença, você já é um profissional do Brasil, eles dão toda a assessoria gratuitamente. Você também que é um profissional da beleza e quer aprimorar, quer melhorar, quer ampliar, o seu portfólio de produtos, você é manicure, você quer ser esteticista, entra lá, @wonderfulbeauty Group, e você vai ter toda a informação, depois a gente vai colocar aqui para vocês. E quero agradecer também a revista Orlando Gospel, que é a nossa patrocinadora oficial. Se você ainda não conhece, acessa lá. Mundialmente é uma revista gratuita e que traz o evangelho no mundo. E sem mais delongas, vamos aqui falar com o nosso convidado de hoje, que eu acho que ele tá ansioso, já treinou, já ouviu musiquinha, Já fez tudo. Com vocês, Maurício da Inglês Urgente. Quer dizer, não fala nem o sobrenome, né, Maurício? Maurício Prado da Inglês Urgente. Que é isso? Bem-vindo, querido. Obrigada por ter aceitado o convite. Muito bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Nós estamos juntos. Muito feliz. Gente, para quem não conhece o Maurício é um professor de inglês sensacional. Vocês vão ouvir muitas histórias hoje aqui dele. E além dele ser esse professor sensacional, você vai ver as experiências, Maurício, que você tem tido com Deus e como ele tem te usado nessa caminhada. Mas eu quero começar com uma pergunta seguinte. Maurício, como foi a sua conversão, Como é que começou tudo isso? Você veio de berço evangélico? Ou foi no meio do caminho que você falou, opa, encontrei Jesus? Conta um pouquinho pra gente. Amém. Super legal, sabe, Lu? Porque, na verdade, eu sou de uma família tradicional de Belo Horizonte. Nasci e fui criado em Belo Horizonte, mas sem nenhuma formação religiosa, tá? E quando eu estava com 22 anos para 23, eu tive o meu primeiro contato com o evangelho. E foi muito forte, foi muito tremendo a minha experiência, porque, na verdade, eu não acreditava em Deus. Eu não tinha nenhuma formação religiosa, de nenhum segmento, de nenhum credo, e eu não acreditava em Deus. E crente, para mim, tá? Na minha concepção, no meu preconceito, eu achava que crente era pobre, feio, burro e chato.
Esse era o meu conceito. E mora longe. E né? mora longe. O meu preconceito, né, de crente era isso. E Deus é muito estrategista, né? Então ele já sabendo, né, do meu coração, ele me deu essa oportunidade de conhecer o evangelho onde nada disso fazia parte. Foi muito tremendo, né, essa minha experiência. Eu estava vivendo um conflito muito grande na minha vida, porque eu trabalhava já há muitos anos num banco internacional em Belo Horizonte, um banco estrangeiro, e no mês de janeiro eu não pude ir trabalhar porque eu tive um problema de apendicite. Fiquei hospitalizado e não pude trabalhar no mês de janeiro. Mas quando foi no mês de fevereiro, que teoricamente eu teria que trabalhar, eu também não consegui trabalhar porque eu tive um problema de inflamação do meu dedo direito. Nossa! E aí... Não conseguia. Não conseguia, porque eu trabalhava com digitação, né? Ali no banco, trabalha muita digitação. Mas quando foi no mês de março, literalmente, quando sarei o dedo direito, passou para o dedo esquerdo. Ai, não acredito. Uma coisa Gente, absurda. isso é inédito. Se eu não fosse cristão evangélico, tivesse uma vida no altar de Deus, nem eu mesmo acreditaria em mim, porque é quase que impossível sarar num dia e no outro dia começar a mesma enfermidade no outro dedo. Sabe? Verdade. Foi incrível aquilo e mais uma vez eu fiquei sem trabalhar. Quando foi no mês de abril, eu estava trabalhando, voltei a trabalhar e eu passei mal. Caí desmaiado no banco, correram comigo para o hospital e chegou lá, eles descobriram que eu estava com disritmia cerebral. Uau. Me passaram a famosa tarjeta preta, né? Comecei a tomar, então, remédio controlado por causa da disritmia cerebral. E fiquei sem trabalhar, lógico, ali no mês de abril. Quando foi no mês de maio, eu tive um problema Gente, de mas cálculo é o ano renal. Gente, Calma, Não, é trágica calma a que você vai história, mas assim, entender, eu nunca vi né? isso, gente. E aí, no mês de maio, eu tive um problema de cálculo renal, fui ao médico, o médico me afastou dos trabalhos, mas falou comigo que as pedras, depois do raio-x, detectaram 3 pedras no meu cálculo renal, mas já estava no canal da uretra, então não poderia fazer nenhuma cirurgia, eu teria que realmente aguardar. E eu tomava muito Buscopan na veia para passar aquela dor, a cólica era terrível, mas assim que passava eu voltava com outra dose de Voltaren, Buscopan, porque era terrível, né? E, consequentemente, não podia trabalhar. E, logo depois de tudo isso, eu tive um problema de faringite e eu não conseguia comer. Gente. E eu fiquei muito fraco por causa da faringe inflamada, eu não conseguia comer. E eu estava lá na minha casa... Você fez um tour nas doenças, mais né? ou Você menos foi assim, eu vou saí nessa. conhecendo a ZIT. É. A ZIT, né? Todas as A IT ZIT. passaram por mim. Né? Para quem não Gente. sabe, IT, né, significa inflamação. Então, quem tem conjuntivite, labirintite, tudo que tiver IT significa inflamação. Aí você começou pegou um a inflamar- menu e falou, eu das quero essa, quero inflamações. essa. As inflamações todas bateram na minha porta, né? E foi essa experiência, assim, Aí você já tá o terrível. quê? No 6º mês, né, de doença? Estava no 5º, no maio, Quinto. quando foi junho, tá? No mês de junho, como eu trabalhava com digitação e eu tinha ficado talvez um pouco tempo sem trabalhar, e quando eu voltei a trabalhar, me estourou um problema no braço chamado tendinite, que era a inflamação do tendão. Só que não veio só a tendinite. Normalmente acontece as pessoas terem uma inflamação do tendão chamado tendinite, mas no meu caso se agravou e virou tendinite, tenosinuvite. Gente, Eu não... Sinusite também? Tenosinusite, que é o Tenosinusite. porque nós temos um canal chamado um tendão, que ali dentro passa um líquido chamado líquido sinovial, que é o que lubrifica o tendão para ele deslocar com facilidade. E no meu caso, até o tendão inflamou. Então eu tive também a tenosinuvite, que é a inflamação desse líquido sinovial que não permite o tendão estar deslocando com facilidade. E você tinha e acabado de inflama. voltar, na verdade. Sim. Seu braço estava de férias. Exatamente, mas a atividade de repetição, né, é que provocou aquilo ali, porque eram muitos anos, né? Eu já trabalhava no banco há 12 anos. Então, eu ter me afastado. E quando eu voltei, a rapidez que eu exercitava, isso não acompanhou o período que eu fiquei afastado. Então, provocou mais ainda a tendinite, a tendinite, a tenosinuvite. Tá?
No mês de julho, eu não tive nada. Olha pra você ver que Olha, interessante. glória a Deus, Graças aleluia. a Deus, né? Dá um Mas- glória aí, irmão, dá um glória aí. glória. Vamos salva de palmas para Jesus, que o irmão foi curado. Depois de passar. Esse caminho é longo, é muito longo. Eu acho que foi só uma férias. Porque eu tô... Foi, literalmente o mês de julho é férias, não é isso? Então, Tá vendo? julho foi férias. E eu, empolgado com aquilo, procurei o RH do banco e falei com o cara que eu queria férias no mês de agosto. Porque até então, no primeiro semestre, eu tinha vivido uma série de enfermidades, né? E aquilo foi muito complicado. E eu queria agora começar o segundo semestre, tirando férias, viajando, para descansar e fazer um renovo da minha vida. E me concederam as férias no dia 1º de agosto. Aí foi numa sexta-feira, dia 2, sábado, dia 3, no domingo. No dia 4, eu acordei com uma sensação muito estranha de um calor muito assim intenso na região do meu pescoço e no meu rosto, muito quente, me queimando, e eu não sabia o que estava acontecendo. E cada vez esquentava mais e eu acabei indo para o hospital. Cheguei lá no hospital, os médicos começaram a fazer exames, colheram sangue, mas o interessante é que antes mesmo de sair o resultado, o médico foi lá na sala e quando ele me viu, ele falou assim, já sei o seu diagnóstico antes de sair o exame. Tu tá com catapora. Adulto, catapora catapora? aos 22 anos de idade. Pensa bem. Gente, a catapora de criança é branda, mas a catapora de adulto não Imagina. é brincadeira. Entre uma catapora e uma segunda, nascia uma terceira. Gente, E as cataporas, elas eram tão fortes que parecia furúnculos pelo meu rosto. Não como parecia. pega isso? É uma virose normal que acontece ali entre o mês vai de agosto até setembro. É nesse período que acontece muito essa virose de catapora e tal. E foi quando eu tive essa catapora e foi tão violenta, que a minha cunhada contou para mim quantas cataporas tinha no meu rosto. Eram 376 só no rosto. Eu tinha tanta catapora, eu tinha catapora na cabeça, no pé, debaixo da sola do meu pé, eu tinha catapora, até na língua deu catapora. E elas foram muito violentas, sabe? E quando chegou no mês de setembro, eu teria que voltar a trabalhar. Só que quando eu cheguei no banco, tá, eu passei o mês inteiro me tratando com permanganato. Aquele líquido roxo, né? E aí, em setembro, quando eu cheguei no banco, que o gerente me viu, ele ficou tão horrorizado que ele falou assim, pelo amor de Deus, sai pelos fundos do banco para ninguém te ver. Tu virou um monstro, tu não volta aqui enquanto você não estiver pronto para voltar a trabalhar, porque nessa condição você não pode estar no banco, você vai assustar os clientes. E era um banco estrangeiro, internacional, de muito renome, a nata da nata de Belo Horizonte, que tinha clientes, eram clientes deste banco. Então, assim, ele me deu férias por conta própria, mais um mês de férias. Então, setembro eu não trabalhei. No mês de outubro, tá, voltei a ter crise do cálculo renal. Foi muito forte no mês de outubro, passei muito mal, né? E as pedras não saíram. Na verdade, uma só saiu, duas não saía por nada. E eu sofria muito com aquelas dores muito intensas, né, do cálculo renal. Quando foi no mês de novembro, tá? Ainda com as pedras, tudo doendo, eu passei muito mal e os médicos não sabiam o que era, muita confusão, fazia exame e tal, não sabia. E aquele impasse de não saber o que era, eu entrei em depressão profunda. Eu entrei em depressão. É porque aí um ano inteiro ano doente, inteiro né? de doença. É Sabe? muito assim, contando aqui parece rápido. Parece até divertido. Hoje a gente até tá vira brincando graça, aqui, né? Vira graça, mas você pega foi um ano muito inteiro. sofrido, todo aquele ano de processo de sofrimento. Você já era ali. casado? Não, era solteiro. Solteiro, tinha 22 anos. E aí eu comecei, já estava final de ano, novembro, né? E final de ano, ali início de dezembro, eu não sei se é o espírito natalino que paira, eu não sei se é talvez uma cultura, né, de introspecção, como foi o seu ano. E eu me deparei com aquela realidade, que eu vivi um ano de doença, de enfermidade, e se aquele ano foi assim, quem garantia que o próximo também não seria? Então, esse conflito me gerou uma dor na alma. E aquela dor na alma
ela é incurável, é uma coisa que não tem como você Não tem um remedinho, identificar. né? Porque... Você, olha, você está com dor de cabeça, você toma aqui, né? Uma Neosaldina e resolve. Mas a dor na alma não tem remédio, né? Então a depressão ela é uma dor que ela é gerada na alma. E eu fiquei muito mal e entrei naquela crise de depressão profunda, fiquei no quarto e não saía do quarto. Não saía do quarto. E aí foi quando tudo começou a acontecer. Um belo dia eu estava na minha casa, entrei para tomar banho e eu comecei a questionar Deus. Comecei a questionar a existência de Deus. Eu falei assim, engraçado, tanta gente fala que Deus existe. Por que Deus então não se manifesta para mim? Deus existe para todo mundo, menos para mim. Que Deus é esse que nunca se manifesta para mim, nunca fala comigo, nunca falou nada comigo? Onde está esse Deus que o povo fala que existe? Deus não existe, porque se Deus existisse, Ele apareceria para mim, Ele se manifestaria a mim. Por que só Deus só existe para o povo, para todo mundo? Então, esse conflito ali no meu banho, eu fiquei pensando nisso, meio que revoltado com Deus, e falei, se Deus existe mesmo, eu queria que Ele aparecesse para mim. Para mim, não para ninguém. Não quero que ninguém venha me falar dele. Eu quero que ele se manifeste a mim. E tomei meu banho ali, ainda revoltado, e fui para o quarto. E quando eu cheguei no quarto, eu estava ali, muito nervoso, joguei minha televisão no chão, quebrei minha televisão. Nossa. Foi. E quando chegou na minha casa, minha prima. Aí minha prima chegou na minha casa e falou com a minha mãe. Falou assim, eu vim aqui chamar o Maurício para ir numa festa. A minha mãe falou assim, tá atacado. Se você nem entrava nesse quarto aí, não chegava perto dele hoje não. Tem coisa voando lá. A coisa tá feia. Aí ela pegou e falou assim, não, mas eu vim aqui para chamar ele para ir numa festa e eu vou chamar assim mesmo. A minha mãe falou assim, por sua conta e risco. Eu não entraria no quarto, mas você faça como quiser. Aí ela entrou e falou assim, Maurício, vim te chamar para ir numa festa. E eu falei assim, eu não vou em festa nenhuma, não. Ela falou assim, você vai numa festa comigo sim. Eu falei assim, não vou, porque essa festa deve estar uma porcaria. Tava revoltado mesmo. Essa festa deve ser uma porcaria, eu não vou nessa festa. Ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Pensa comigo, a festa pode até estar uma porcaria, mas a sua vida também tá uma merda, né? Entre a porcaria e a merda de sua vida, que tal você trocar 6 por meia dúzia? Então pelo menos é outside, né? Sai desse make quarto. sense, né? Faz sentido. Falei assim, pera então que eu vou trocar de roupa e vou contigo. E fomos para aquela festa. E eu estava também, ali no meu quarto, eu estava pensando já num suicídio. Uau. Eu estava pensando como suicidar. Mas eu precisava, Lu, uma coisa muito interessante, que eu precisava de planejar um suicídio duplo. Por quê? Porque a dor que eu sentia era na minha alma. E eu sabia que se eu suicidasse, eu ia matar o meu corpo e a minha alma. Como eu não entendia de nada, eu sabia que existia uma alma por experiência de sentimento, não por conhecimento. Mas eu sabia que a dor que eu sentia não era física, era uma dor na minha alma. Então, se eu matasse, eu tinha que matar os dois, eu tinha que matar o meu corpo e a minha alma. Então eu ficava planejando como que eu faria para criar uma forma de suicídio duplo, onde eu mataria o meu corpo e a minha alma. Porque eu ficava pensando assim, e se caso existir a tal da alma, e eu matar o corpo e eu virar uma alma penada? Olha que loucura! Gente, você sabia, Maurício, esse assunto de suicídio, que mais de 1 milhão de pessoas no mundo se matam? Né? Passou setembro agora e foi o Setembro Amarelo. E tem essa campanha contra a prevenção que é de alguns anos atrás, é até uma história de uma pessoa que matou num Camaro amarelo, depois vocês veem. Mas eu queria só abordar isso, porque assim, da mesma forma você que está contando isso, a pessoa que está ouvindo, você teve um discernimento. Né? E talvez você que está ouvindo agora está aí pensando, poxa, eu vou me matar. E aí você vou matar o corpo, mas e a alma? Exatamente. Não é verdade? Isso é forte. Mas Daqui a pouquinho continua. mais na frente eu quero te contar uma experiência também que eu vivi agora recentemente, há 2 meses atrás, de uma pessoa que viveu uma experiência que foi liberta, tá? Por uma questão do suicídio também. Eu vou estar te explicando isso daqui a pouco, sim. Você vai entender esse processo. Fica aí também. então, se você quer ouvir isso que ele vai contar. É muito forte. Essa Fica experiência é uma experiência de um sofrimento onde uma pessoa estava entravada numa cadeira de roda por 11 anos. Olha isso. 11 anos. Tudo por causa de uma questão de suicídio.
Tá? Bom, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Tá. Continuando, né? Eu estava Aí você foi pra festa? Fui pra festa. Foi boa a festa? Então, foi ótima, pra falar a verdade. Aí, Foi vamos, ótimo, né? vamos falar, foi boa. Eu pensei que sua prima ia te levar pra igreja. Eu tipo, sei lá. pensei, a festa Não, de foi Jesus, pra festa né? mesmo. E o interessante é que quando nós chegamos nessa festa, foi muito impactante. Porque naquela época eu namorava uma menina e ela tinha terminado comigo, tá? Além de todas essas tragédias, as enfermidades, eu namorava uma menina, tinha terminado comigo pra ir ser prostituta no Japão. Gente! E eu tava muito revoltado com aquilo, sabe? Você tem livro? Vou escrever. Vamos escrever um livro. Vou escrever. Pra honra e glória do Senhor, essas histórias. E quando eu cheguei naquela festa, era de um amigo, que na verdade era um amigo, mas eu não sabia que era ele que morava naquela casa, tá? E a minha prima que me levou naquela casa. E quando nós chegamos ali, primeira coisa que aconteceu, esse cara chegou até a mim e falou assim: Maurício, que bom que você está aqui. Eu tenho um recado para você. Eu falei assim: olha, se for recado da fulana, eu nem quero saber, porque eu já dei mala para ela. Eu achei que ele estava falando dessa minha namorada, que tinha terminado comigo. Eu falei assim, Mas ela não. falou pra você que ia pro Japão? Quando ela estava no Japão, depois ela mandou a carta falando que ela tinha terminado comigo, porque ela estava fazendo programa no Japão e ela não ia poder me contar isso, né? Enfim. Entendi. Ok. Aí ele pegou esse cara, me recebeu e falou assim: eu tenho um recado para você. E aquilo foi impactante. Como que você já chega num lugar e a pessoa fala: tem um recado? Aí eu falei com ele: eu não quero saber recado se for da fulana. Ele falou assim: não. Esse recado que eu tenho para você é o seguinte: Jesus te ama. Uau, na festa... Na festa mundana, Tipo onde que nós balada. enchemos a cara de uísque. E tá entendendo? Quando eu cheguei lá, esse cara falou isso comigo. Primeira coisa que ele falou comigo: o dono da festa, eu tenho um recado para você. Jesus te ama. Ele manda te dizer isso, que ele te ama. Uau. Pensa bem. E qual foi o meu questionamento que eu estava lá na minha casa? Que se Deus existe, por que ele não fala comigo? Nossa. E esse foi o recado que me impactou. E aí eu falei assim: eu te digo mais. Amanhã eu vou passar na sua casa que você vai na igreja comigo. Eu falei assim: não vou na igreja não, porque eu estou revoltado com o padre do bairro. O padre do bairro local, ele tinha dado um tiro no pé de um amigo meu. Misericórdia. Então eu tinha pavor do padre local. E ele falava, rezava a missa em latim ou não? Ele não, mas ele tinha uma danceteria em cima da igreja. Nossa, não, eu padre. frequentei essa danceteria durante muitos anos da minha adolescência. Então, assim, eu tinha pavor do padre por causa dessa questão. Como que ele poderia ser padre, mas ele era dono da danceteria? Você está entendendo? Sim, sim. Enfim, e aí eu vivi aquele conflito todo e eu falei com ele: olha, outra coisa, não dá para me ir lá no padre fulano de tal, não. Ele falou assim: não, Maurício, é Isso outro tudo em Belo lugar. Horizonte. Isso tudo em Belo Horizonte. Qual que é a cidade? Belo Horizonte. Não, mas essa qual região- bairro lá? Não vamos colocar. Não, Vamos deixa eu falar, citar. Não vamos Não citar, vamos para não citar, comprometer mas- o padre, o galinheiro dele, né? Porque aquela danceteria era mais um galinheiro, mas enfim. Meu Deus. Não E ele vamos tinha fazer. arma, né? Porque se fosse aqui nos Estados Unidos, Sim. arma é liberado. Só Mas falta você falar assim: e a minha ex-namorada foi enviada pelo padre. Que aí fecha com chave de ouro, né? Caramba. Não, ela não foi, ela foi por... loucura. ela foi pro Japão. Ela O padre foi. é benção, a gente ama os irmãos católicos aí, É né? isso. Enfim. Gente, aí- é só uma história que ele tá contando da vida dele. Um padre, não é todos assim, né? Foi esse episódio. Aí, e nós chegamos lá na casa desse meu amigo e de repente nós descobrimos a adega do pai dele e começamos a roubamos mesmo, sabe? Os vinhos, o uísque, tudo do pai dele, nós enchemos a cara. Eu vou te falar uma coisa: pela primeira vez a bebida me fez bem, sabe por quê? Porque eu bebi tanto, que eu esqueci de suicidar. E eu estava planejando Glória a meu Deus, suicídio glória a naquele Deus. dia, entendeu? Então, pelo menos para isso serviu, sabe? Que eu esqueci de suicidar e eu acordei, era umas 6 horas da manhã, jogado num sofá, quando o dono da casa disse: meu pai tá chegando. Todo mundo naquele desespero, todo mundo fugindo da casa, saindo daquela casa, naquela correria toda. E aí eu fui embora para casa e cheguei na minha casa, tomei um banho por volta de... Dormi mais um pouco, por volta de meio-dia eu tomei um banho e arrumei. E interessante que isso era por volta de meio-dia. E aquilo não saía da minha cabeça, o cara falando que Jesus me amava e que ele ia passar na minha casa para mim ir no lugar com ele. E realmente, quando deu 7 horas da noite, e era meio-dia, eu já estava pronto. 7 horas da noite, esse cara chegou na porta da minha casa, num carrão, que ele tinha um carro muito bonito da época, muito bom, com a namorada dele. A garota CM, que era
um título da garota mais bonita do clube local lá da nossa cidade, de Belo Horizonte, ACM, né? Ah, eu conheço. É um clube, né? Era um clube, ACM. E lá na Serra, né, ali perto da Savassi, tinha um bairro chamado Serra, onde ficava o clube ACM. E ali sempre tinha, eles elegiam a garota mais bonita Tipo uma Miss, né? E essa menina era a namorada dele. Mas eu tô te contando isso porque isso faz sentido lá na frente, porque eu vou contar. Ah, tá. E aí, eu fui para a igreja. E quando nós fomos para essa igreja, que não era a igreja católica, mas eu achei que eu estava indo para uma igreja católica, que não era do padre que deu o tiro no pé do menino, e nem o dono do galinheiro. Aí, quando nós chegamos nessa igreja, muitos carros luxuosos, assim, naquela rua principal. E nós entramos naquela igreja. Achei tudo muito bonito, a igreja muito bonita, as pessoas muito elegantes. E aí nós sentamos lá no fundo da igreja e de repente entra um homem de terno e ele me cutucou, meu amigo me cutucou e falou assim, esse é meu pastor. Eu falei, o quê? Tu é crente? Ele falou, sou. Eu falei, O que estava bebendo enchendo a cara. O crente desviado, né? Que me chamou para ir na igreja lá. Eu falei assim, eu não sabia. Mas ele era evangelista, pelo menos, né? Né? Usado por Deus. Foi muito usado por Deus. Ele pode não estar afim, mas ele tá evangelizando. E de quebra ele ganhou aí de uma faixa de uns 5 a 10 mil pessoas se converteram através da vida dele. Porque vai se passaram pela minha, né? Foi... Vai de tabela. De tabela. E foi tremendo, porque eu falei, bom, agora já estou aqui, vai ficar feio se eu sair, né? E eu permaneci ali, sabe? E foi tão forte aquela pregação, porque ela me impactou, já vai fazer 28 anos, e eu nunca esqueci aquele pastor falando, ei jovem, você que está aqui nesta noite, olha aí. Essa mensagem é para você. Você que me ouve aqui agora, essa mensagem é para você. Deus não quer cicatrizar seu coração. Ele quer te dar um coração novo, um coração de carne. E te digo mais, em Apocalipse 3 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo e tu serás comigo. Gente, aquela palavra entrou no meu coração e entrou na minha vida de uma forma tão impactante que eu comecei a chorar. E eu chorava tanto que eu ouvia a pregação como se ele falasse o tempo todo para mim. Cada detalhe era a minha própria vida, que ele foi falando ali. Do jeitinho que eu falei lá no oculto, quando eu falei com Deus. Se Deus existe, que ele se manifeste para mim. E, gente, eu senti que era o próprio Deus falando comigo naquele altar. E quando o pastor falou assim, se você sente que essa mensagem é para você, e eu sei que é, levante a sua mão que eu quero orar por você. Eu não só levantei a mão, mas eu já fiquei, foi em pé. Foi de pé, porque eu sabia que tudo ali era para mim, sabe? E ele falou assim... Imagina um amigo, pode sentar, era só para vir na igreja. Foi muito forte. E ele falou assim, você então, vem aqui na frente agora que eu quero orar por você. Você hoje deixa Jesus entrar na sua vida e sua vida nunca vai ser mais a mesma. E foi tão forte que eu, no final eu falei assim, que pastor, tem como eu aceitar para meu pai, para minha mãe, para minha família inteira? Porque isso que eu estou sentindo é muito bom. Ele falou assim, não, salvação é individual, é só para você nessa noite. E eu fui o único crente, na verdade, naquela noite ali, né, que aceitei Jesus e foi muito forte. E aí, saímos dali, nós fomos para um restaurante e eu cheguei naquele restaurante, eu pedi pizza, eu pedi lasanha, eu pedi nhoque, eu pedi tanta coisa que o meu amigo ficou olhando assim para mim e falou assim, será que ele está pedindo para levar para casa? O que está acontecendo? Mas a fome, na verdade, era espiritual. E estava refletindo no mundo físico ali, aquela fome, eu achava que era física, mas era espiritual. Eu queria saciar a minha fome espiritual. Mas comi tudo também, estava com muita fome. Comi tudo, fiquei feliz. Alimentou a carne, alimentei. Né? E assim, eu estava assim, muito impaciente para chegar domingo que vem para poder ir de novo naquela igreja. E dali para cá eu nunca mais deixei de estar na presença do Senhor. Olha que tremendo. E a transformação foi tão grande, tá? Que aquelas cataporas no meu rosto, o médico naquela época, ele falou comigo, olha, infelizmente a catapora na fase de adulto, ela é muito forte, tá? Então provavelmente você vai ter que fazer aí umas 2 ou 3 plásticas para recuperação do seu rosto. Uau, então destruiu bastante. Destruiu. Né? E para a honra e glória do Senhor, eu nunca fiz plástica. O Senhor restituiu o meu rosto. Olha, a sua pele é lisinha, não tem nada de marca. Nem né? espinha eu tenho.
Nunca mais eu tive espinha na minha vida. Não tenho espinha. Não tenho espinha. Bênção. Posso ter espinha na cabeça, mas não sai espinha no meu rosto. Não, gente, Por olha incrível que pareça. que bênção, né? Meu rosto foi totalmente restituído pelo sangue de Jesus, porque não Glória houve plástica a na Deus. restituição do meu rosto. Que bênção. Hoje eu tenho 50 anos de idade. 50? Nossa, mas você tá 50 conservado então, anos. hein? Quem não está ouvindo, quem tá ouvindo pelo Spotify vai ter que ir lá no YouTube pra ver a carinha do Maurício, hein? E ver aqui Eu tenho a 50 pele. anos de idade, não pinto o cabelo, tudo foi assim um processo realmente de Deus restaurando mesmo. Né? Mas Deus restaura. Você sabe que às vezes eu olho fotos minhas de antes de se converter, parece que eu era mais velha do que agora. Sim. Porque a gente vive com tanta amargura, né? E Com também a tanta própria dor. palavra se cumpre, porque a Bíblia fala que a alegria, né, do nosso coração formoseia o nosso rosto. Então nós temos a alegria da salvação, então o nosso rosto tem que estar sempre formoso. Amém, glória a Deus. Eu E você creio falou que nisso. trabalhava num banco, que ele era internacional. Sim. Você já falava inglês lá? Como é que você aprendeu inglês? Não, eu não falava inglês. Na verdade, o banco era estrangeiro, né? Era um banco estrangeiro, mas o público, a maioria também eram estrangeiros, mas eles falavam português. Todo mundo falava português. E como que o inglês entrou na sua vida, assim? Porque, né, estamos aqui com o Maurício do inglês urgente, que quem aprende inglês lá, gente, é urgente. O povo chega e fala, eu quero aprender pra ontem, né? Exatamente. E aprende, gente, aprende. Mas vamos conhecer ele aqui. Conta pra gente como é que o inglês entrou na Então, sua o inglês vida. surgiu da seguinte coisa, né? Depois de eu ter vivido essa experiência, tudo na minha vida mudou. Então, assim, as pedras saíram naturalmente, não precisei fazer cirurgia, nunca mais eu precisei usar tarja preta, tá? Não fiquei mais doente, Deus restaurou a minha saúde, as ites da vida, né? As inflamações não chegaram mais na minha vida, graças a Deus. Passamos esse coronavírus todos aí, não chegamos também, não chegou na minha porta, graças Glória a a Deus, né? E muitas coisas foram acontecendo. E apesar de eu trabalhar também num banco estrangeiro, ganhava-se muito bem, eu não tinha um centavo. Sério? O meu dinheiro ficava praticamente Você era na solteiro, não farmácia. tinha filhos. Meu dinheiro ficava em remédios, farmácia, gandaia, sabe? Ia muito para as ralo, boates. né? O Sactel dinheiro furado. Sactel furado, a verdade era essa. E quando eu conheci Jesus, houve uma transformação muito radical na minha vida, porque Deus começou a mudar toda a minha realidade física primeiro. Isso em todas as áreas, sabe? E foi muito impactante isso dentro da minha casa, porque eu vim de uma família onde nunca houve um evangélico na nossa história. Eu fui o primeiro pessoa a se converter em todas as gerações que eu conheço da minha história. Mas hoje todos da minha família servem ao Senhor. Glória a Deus. E foi tão impactante, né, toda a minha transformação, porque eu não precisei de pregar. A própria palavra fala, né? Se possível, você pregue. O seu testemunho tem que ser a carta. Então, a transformação na minha vida foi tão impactante que todos ao meu redor perceberam a transformação da minha vida. Eu sou magro, com um pouquinho aqui, né? Dessa barriguinha aqui. Mas eu engordei, tá? 15 quilos. Na época? Depois que eu me converti. Porque eu era dessa- pele e osso. Eu era muito magro. Eu era muito magro. Mas você ficava muito doente também, né? Não comia e tudo. Um problema atrás do outro. Então, assim, era pele e osso. Eu era muito magro. O pessoal costuma brincar, fala assim, eu era magro que dava dó, o meu paletó era de uma listra só. Aquela música do Carlos Barneia, né? Que era um paletó de uma listra só, de tão magro que eu era, né? E aí eu engordei 15 quilos, isso pra mim foi muito positivo. Eu sei que para muita gente 15 quilos seria assim, Sim, né? A morte, mas para mim foi a vitória. Glória engordar a Deus. 15 quilos e ganhar um corpo, né? Normal, porque eu era pele e osso. Mas você falando, desculpa cortar, Maurício, fazendo uma relação com a palavra, né? A gente vê que no começo ali, quando Jesus começa o ministério dele, e ele começa a curar, né, as pessoas, a multidão, elas iam, no começo, a grande maioria para ser curada, que é a multidão, né? E ali elas eram curadas de todo tipo de enfermidade, né? E muitos de nós, quando se convertemos, nós temos aquelas curas que são que as pessoas conseguem ver. Então, por exemplo, uma pessoa
fuma, então ela para de fumar, então, nossa, você não fuma mais. Exatamente. Ou a pessoa é uma alcoólatra, ela para de beber e fala, nossa, agora você não bebe mais. Então, aqueles pecados que a gente sabe que, não que seja pecado beber, não estou falando que, não, cada um sabe, o pecado é se embriagar, não é você tomar um vinho, fazer alguma coisa assim. Mas esses pecados mais brutos, né, os pecadões, assim, vamos dizer, é aquilo que Jesus trata de imediato na nossa conversão. E depois, com o passar do tempo, eu conheço um pouquinho, né? A gente estava conversando e ela contou um pouquinho do trabalho que você faz sobre cura e libertação. Depois que vem o mais punk mesmo, que é o Jesus tratando naquelas feridas que foram arregaçadas dentro dos nossos corações, por se relacionar com pessoas que não deveria, de estar em locais que Deus não se agrada, e tudo aquilo que a gente sabe que é feridas na alma, problemas emocionais, e Jesus, com os seus discípulos, né, que já não são mais multidão, ele trata todas essas paradas assim de uma forma tão linda que conforme a gente vai escutando a sua história, eu consigo perceber isso. Você está falando no comecinho lá da sua conversão, e eu sei aonde você vai chegar daqui a pouco, mas se você está escutando a gente, está falando assim, cara, é normal ter uma vida assim, não tem problema, mas isso é o que você consegue enxergar hoje, né? Através de uma conversa, através desse podcast, eu tenho certeza que Jesus vai te incomodar, o Espírito Santo vai entrar aí na sua tela, nesse áudio, nesse fone que você estiver escutando, e você vai ser completamente impactado aí com o que vai acontecer com o desdobramento dessa história e desse testemunho do Maurício. Com certeza vai ser top. Presta atenção, hein? Sim, sim. Porque a própria palavra também nos garante, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, assim, o pecado realmente ele era existente na minha vida de uma forma muito latente. Por eu não ter nenhuma formação religiosa, você acaba também se comprometendo até mesmo pelo seu lado moral. A sua moral, né? Você não, porque a religião... Você não pensa em nada, né? Você a religião, de certa forma, independente do credo, né? Ela te moraliza, ela te dá um norte, conduta, né? De conduta moral, né? E quando você não tem, né? Você se torna uma pessoa extremamente imoral, né? Você não tem padrões, você não tem ali limite, né? A sua igreja usava terno, todo mundo, ou era só o pastor? Essa que eu converti, que eu tive a experiência, foi só o pastor. Ah, tá. Porque tem muita gente que converte e vai para uma igreja muito tradicional e fala, mas naquele momento eu precisava. Eu precisava ser mais apertado ali, né, no começo, tudo. E depois o Senhor vai trabalhando em nós e mostrando que o evangelho é uma decisão diária, é uma postura, né? Não é um manual que você fica ali, aí eu tenho que fazer porque o pastor vai me ver. Não, o Espírito Santo. Na verdade, olha que legal. Você lembra que eu comecei dizendo que eu tinha um preconceito que crente era pobre, feio, burro e chato? Então, olha onde eu fui parar. Eu fui parar numa igreja para ter uma experiência com Deus, uma igreja elitizada, uma igreja na área nobre de Belo Horizonte. Então, não era uma igreja pobre, né? Esse meu amigo que eu te falei, que me levou para a igreja, ele era o melhor aluno da escola onde a gente estudava, no Marconi, que era uma das melhores escolas públicas, que naquela época a escola pública que era elitizada, era a escola pública que era boa, né? Há 30 anos atrás no Brasil. As escolas particulares não eram boas, né? E esse cara, ele era o melhor aluno da escola e passou no vestibular para física nuclear em São Paulo. Uau. Então, assim, era um cara extremamente inteligente. E eu falava que crente era burro, né? E era pobre. Então, quer dizer, já quebrou dois tabus ali. Uma vez só, né? E também que crente era feio. E a namorada dele era a capa da revista e verdade. Do clube. Do clube, né? Do YMCA. Ela foi garoto do YMCA. Então, quer dizer, é um conjunto já de coisas que vão acontecendo, onde que Deus vai quebrando todos os preconceitos que a gente tem, porque Deus conhece o nosso interior. Então ele sabe, Deus é estrategista, ele sabe aonde que ele tem que te levar. Sem nenhum preconceito, hoje eu posso frequentar a igreja pobre, uma igreja de periferia, para mim não tem problema nenhum. Mas naquela época, no meu processo de conversão, era ali que eu tinha que estar. Eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Essa frase eu conheço, hein? Vou arriscar aqui. Posso arriscar? Pode. Eu acho que você é da Lagoinha, viu? Eu também acho. Não sei por quê. Mas é benção, porque isso que ele está falando é uma realidade, né? A gente carrega algo... Foi tremendo, né? Toda essa experiência. E era Lagoinha a igreja que você se converteu? Não, era a Igreja Batista do Barro Preto. Ah, tá.
Aham. E me conta, voltando ao inglês, né? Como que o inglês entrou Então, na sua vida? a transformação na minha vida foi em todas as áreas, né? Isso. E uma das coisas que aconteceu também foi a minha oportunidade que Deus começou a abrir. Oportunidades na minha vida, né? E entre essas oportunidades, né, eu que nasci num bairro simples de Belo Horizonte, na periferia, eu não tinha acesso, né? Normalmente as pessoas pobres, elas não têm muito acesso às coisas. E aí me deu uma vontade muito grande, Deus colocou no meu coração uma vontade muito grande de vir para os Estados Unidos. Só que assim, era muito longe. Isso era que ano, mais ou menos? 1993. Tá? Então, assim, era uma realidade, mas era muito distante da minha. Sabe aquela coisa, tipo assim, coitado, pensar uma coisa dessa, vir para os Estados Unidos em 1993, um garoto de 22 anos, de periferia, coitado, mas não vai conseguir no sonho, mesmo, né? Não vai conseguir. E aí, nessa igreja que eu comecei a frequentar, eu conheci um rapaz que ele era muito bem de vida, ele era gerente de um banco e ele falou comigo, eu vou visitar minha mãe nos Estados Unidos, você quer ir comigo? Eu falei assim, eu queria muito, mas quem sou eu, né? Porque nem dinheiro da passagem eu tenho. Ele falou assim, vamos lá no consulado, ver primeiramente se você consegue o visto, porque o primeiro princípio é ter visto, se não tiver, não tem como fazer nada. Eu falei assim, então vamos lá. E o cara vai e pergunta para mim, pergunta para o meu amigo, foi primeiro, perguntou para ele, para onde você vai? Então, esse é um primeiro erro que as pessoas cometem brasileiras, não responder o que o americano pergunta. Gente, Exato. presta atenção nessa parte. Tá? Você tem Esse isso. é um princípio que vai, dica aí cultural para quem quer estudar inglês, quem quer aprender inglês, quem quer ir para os Estados Unidos, quem quer vivenciar, experimentar, aprender inglês. Esse é um princípio. O americano, ele não está preparado para ouvir o que ele não te perguntou. Nem esticar o chiclete Você também, só né? pode responder o que ele te perguntou. Ele não está preparado para ouvir o que ele não te perguntou. Aí o rapaz, que era rico, né, bem sucedido, na minha frente, que foi comigo, o americano, o cônsul, perguntou para ele, para onde você vai? Ele falou assim, eu sou gerente do banco. Ai. E por ser um banco estatal, eu tenho 40 dias de férias, porque considera só dias corridos, e eu estou querendo dividir minhas férias nos Estados Unidos e também visitar a fazenda da minha avó. Aí o cara, tá negado. Porque o cônsul não perguntou o que ele ia fazer das férias Não, e a avó também, né? O cônsul perguntou para onde ele ia, não o que ele ia fazer nas férias, mas para onde ele ia. A resposta teria que ser Miami, Nova York, Orlando, Califórnia. Seco, Essa gente, seria a responde resposta. seco. Não é falar que ele tem 40 dias de férias e que ele é gerente de banco. O cara não perguntou isso. Isso aí lá nos relatórios dele já constava. Tanto é que tem muitas pessoas que têm um poder e um nível assim, uma profissão legal no Brasil que não conseguem visto. Exatamente, por má interpretação da pergunta, né? Exato. Aí você, pronto, ferrou, porque se ele não conseguiu, que dirá eu agora, né? Pois o cara vira para mim e faz a mesma pergunta. Para onde você vai? Eu, para Nova York. Ele, boa viagem. Só fez uma pergunta? Nada mais, só uma pergunta. Para onde você vai? Eu, Nova York. Ele, boa viagem. Me entregou. E na época, entregava o visto, era na hora. Uau. Na hora, já foi lá, pegou meu passaporte, falou assim, ok, você foi aprovado, pode aguardar e pegar seu passaporte do lado de lá. Já saí, fui do outro lado e me entregou meu passaporte com um selo pregado, que era um selo, não era um visto. Aham. Em 1993 era tipo uma etiqueta pregada, um selinho ali de carta. Lembra que ela Sim, colava sim. selo na carta? Ah, era sim, aquilo. sim. Era um selo, mais ou menos desse tamanho, pregou no meu passaporte, falando que eu tinha ganhado o visto para 3 meses, porque antes era só 3 meses também. Peguei o visto de 3 meses e vim para Nova York. Olha Pensa só. bem. Aí você veio sozinho. Então, era para eu ter vindo com ele. Como ele não conseguiu, eu vim sozinho. E fui conhecer a família dele, para ele. Fui desfrutar da família dele. Foi na casa da avó. Fui na casa de todo mundo para ele, que ele não pôde. O que ele não pôde, eu pude. Aí ele pagou tudo e você veio. Aí eu vim. Não, na verdade, assim, naquela época, a gente podia comprar passagem e pagar de 10 vezes, né? Ah,
Então eu fui lá, abri um cartão de crédito, né? Um crediário para pagar passagem Sim, 10 vezes. Não, e naquela época era caro, né? Porque hoje em dia você consegue passagens Comprei a baratas. passagem 10 vezes lá na floresta com o pastor, com o dono da agência, que era o senhor Enio. Comprei a passagem com o senhor Enio e vim pela primeira vez pela extinta Varig para os Estados Unidos. E sem falar nem high nem bye. Nem high nem bye. Meu Deus. E teve alguma história engraçada? Tem essa que eu acho fantástica, porque eu falei assim, pronto, eu vou chegar lá, o cara vai perguntar se eu falo inglês e eu não sei o que eu vou falar. Aí esse meu amigo falou assim, ó, eu já sei, vou te explicar. Quando você chega lá... Esse seu amigo falava bem. E ele falava assim, ó, o negócio é o seguinte, quando ele te perguntar, ele vai falar assim, ó, do you speak English? Então você vai falar assim, no I don't. Então se prepara para falar isso, no I don't. E eu vim treinando aqui no avião inteiro. Na hora que ele me perguntar, eu ia falar, no, I don't. No, I don't. Anotei no papelzinho para não esquecer e lia toda hora. Eu lia, no, I don't. No, I don't. E quando eu cheguei, gente, o nervosismo é tanto que o cara virou para mim e falou assim, do you speak Portuguese? Aí eu, no, I don't. Não. Não, eu esperava que o cara só falasse, do you speak English? Ele vai e pergunta, do you speak Portuguese? Aí eu, no, I don't. Aí eu falei assim, puxa vida, agora eu não volto atrás também, não. Se eu falei que eu não falo português, eu rasgo com ele espanhol, mas eu não volto atrás, não. E não voltei atrás. Ficou como se eu não falasse português e nem inglês. Mas aí ele pegou e viu que eu estava tão nervoso, não sabia de nada mesmo. Ele disse, ok, go ahead. Aí eu entrei. Aí entrei para os Estados Unidos. Meu e Deus foi do assim, céu, olha só como que as coisas, né? Desde o princípio. Primeira experiência aqui na América. E foi Aí tremendo, entrou, né? aí passeou tudo. Entrei, visitei, passei, conheci Ficou tudo. 3 meses? Fiquei os 3 meses que eu tive direito e voltei para os Estados Unidos. Dali Voltei Times para o Brasil. Square, tudo Foi lá. tudo. Visitei Central Park, tudo. E respeitei os 3 meses que eles me deram. E voltei pro Brasil, né? Aí senti o gosto da América. Eu falei, gente, a pior coisa que tem é a gente vir nos Estados Unidos. Porque quem Tem um vem bichinho, aqui né? O Leandro que fala. não quer voltar pro Brasil, não consegue mais voltar no Brasil. O Lê fala Então, que o povo tem um bichinho que morde a gente aqui, que a gente quer voltar pra cá. É incrível vir aqui. Então, assim, a melhor coisa que tem é não vir. A melhor coisa, você não quer morar nos Estados Unidos, então não venha nem para passear. Venha. Exato. Eu acho que esse é o segredo. Se você quer morar no Brasil, o segredo é não venha nos Estados Unidos. É porque é tão distante tantas coisas, né? É. Tão distante, assim, que a gente desacredita. E assim, eu fico triste por ver coisas no meu Brasil, que, né, a gente é brasileiro, mas é uma alegria e um privilégio estar aqui. Né? E eu vejo que tantas pessoas vêm para cá, para os Estados Unidos, com um propósito. Olha, Deus está me enviando, né? Deus está me comissionando e Deus tem um plano para mim. Aí vem e chega aqui, esquece de Deus, esquece da igreja, esquece do propósito, só vai atrás do dólar. Então, assim, se você tem uma vontade de morar aqui nos Estados Unidos ou qualquer país, ora, pede o Senhor direcionamento e se Ele te der, cumpra o que você prometeu. É porque a gente vê muito isso. E eu louvo a Deus que tem passado nessa mesa aqui pessoas que permaneceram no seu propósito. E Deus tinha um propósito para você aqui nos Estados Unidos. Talvez isso começou lá quase 30 anos atrás, né? Mais ou menos. 28 anos. Quando você veio sozinho, quando você veio visitar, o inglês entrou na sua vida, só que na verdade o inglês era só uma desculpa. Não é verdade? Era só uma desculpa. E foi muito interessante que quando eu cheguei, eu não trabalhei, tá? E tinha perto da casa onde que a gente morava, tinha uns padres católicos que eles ensinavam curso de inglês grátis. Eles eram americanos? Americanos. Os padres americanos. Legal. Tem muito missionário. Na verdade, o evangelho no Brasil foi levado pelos missionários americanos, né? E hoje a gente faz o inverso. A gente vem para cá para acender eles, que infelizmente muitos americanos esfriaram, né? E a família lá que me recebeu, eles trabalhavam, eles tinham uma vida de rotina, né? E eu descobri que os padres davam aula de inglês, alguém me falou na época, eu fui lá para a escolinha dos padres lá, e fiquei aprendendo inglês com os padres lá. E foi muito bacana, porque eu aprendi muito rápido, sabe? Esses 3 meses que eu fiquei nos Estados Unidos foi o suficiente para eu aprender muita coisa. Não para ganhar fluência, mas assim... Mas você tinha que se virar. E naquela época também, Lu, tinha outro detalhe. Naquela época não tinha tanto brasileiro.
Então, você não tinha tanto contato com brasileiro, você não via nada de comida brasileira, não tinha restaurante, não tinha nada disso. Então, assim, era 24 horas, se você tivesse contato com alguém, era inglês. Sabe? Era o dia inteiro em inglês, era muita coisa em inglês, lavar roupa, eu ia descer lá pro prédio lá para lavar a roupa, encontrava com o povo disparava falar comigo, e eu lembro que um dia a mulher estava tão triste que a mãe dela tinha morrido, ela estava me falando que a mãe dela tinha morrido, e eu disse, meus parabéns. Eu não entendi que a mãe dela tinha morrido, sabe? Ela falou que a mãe dela pass away. E eu achei que ela tivesse passado em alguma coisa, sabe? Tinha passado num concurso, alguma coisa. Eu também, meus parabéns, congratulations. Aí nisso a minha amiga, né? A filha da dona chegou e falou assim, Maurício, por que você tá dando parabéns que a mãe dela morreu? Eu falei, é isso que tá falando? Ela falou assim, Mas ela falou que passou away. Passou alguma coisa, pass away, alguma coisa assim. Eu falei assim, né? E falei parabéns para ela. Então, gente, assim, olha a importância coisa, de você falar inglês. Você tem que falar. As pessoas vêm pra cá, Maurício, eu conheço gente que mora 20 anos aqui e não fala inglês. Como que você vive num país, né, e não fala? Então, assim, brasileiro que mora aqui, gente, você tá assistindo esse podcast que você mora aqui nos Estados Unidos, você tem que estudar inglês. Mas eu não tenho tempo. Gente, hoje tem diversas formas de você estudar. Né? E com inglês urgente tem até online. Agora não tem nem pra onde correr. Vamos aproveitar esse jabá. Vamos fazer um momento jabá aqui, né? A gente tem um momento jabá aqui no nosso podcast. Assim, você mora em Orlando. Você não fala inglês, independente de visto. Não tô falando de visto, porque tem muita gente que precisa estudar. Mas uma coisa eu te garanto, gente, você precisa ter um inglês. Verdade. Não é verdade? Fala como é que é as suas aulas, que dia que tem? Tem aula individual? Me conta um pouquinho aí dos pacotes da escola. Uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, antes de qualquer coisa, é que estudar inglês abre portas na sua vida, sabe? Te dá posições melhores de trabalho. Mas eu ainda continuo batendo na tecla. A melhor coisa de saber falar inglês nem é tanto posições privilegiadas, maiores ganhos, é a realização pessoal. O dia de que você puder já falar inglês, vai no banco, resolve a sua vida sozinho, não tem que levar chaveiro, não tem que levar ninguém para ficar te traduzindo, né? Porque hoje em dia é muito comum você ver o pai e a mãe levando a criancinha de chaveiro para falar inglês com o mecânico do carro, levar o filho para falar inglês com o gerente do banco. Para mim isso é chaveiro, você não pode ficar nessa dependência do seu chaveirinho ali, do seu filho, traduzindo para você. Não, e tem muitas histórias aqui, né? Tem gente que... Gente, curiosidade, se você mora fora, você mora no Brasil, mas tem gente que não fala inglês, aí vai no restaurante, não sabe pedir, aí ele aponta no cardápio. Só que o cardápio às vezes não tem foto. Então tem gente que muda de restaurante só porque o cardápio não tem foto. Verdade. Ou vê uma foto ali, achou legal, só que vem aquelas coisas nada a ver. Não consegue resolver a vida. E outra coisa, a gente não consegue crescer também. Verdade. Né? Porque a gente, tudo bem, tem o crescimento profissional, mas é o crescer na vida como pessoa. Porque quando você aprende outra língua, a sua cabeça, ela abre. Sem dúvida. Né? Fica até mais fácil, né, você aprender outras línguas. Mas me fala do inglês urgente. Então, assim, a Inglês Urgente, ela veio com essa proposta, né? Depois eu vou voltar, resgatar um pouquinho da Inglês Urgente lá no Brasil. A gente volta lá atrás para contar isso, mas deixa eu aproveitar esse gancho aqui. Hoje a gente está aqui no Metroeste, numa região bem privilegiada, onde que tem o maior número de brasileiros, né? Uma região super legal. E nós trabalhamos com 4 modalidades. A gente trabalha o VIP, que é aquele empresário, aquela pessoa que precisa estudar inglês e ela precisa de urgência, mais urgência ainda, e ela pode se dar ao luxo de estudar sozinha, que é um pouquinho, né, mais puxado o pagamento de um VIP, mas ele também tem o luxo de poder escolher o dia, a hora, poder fazer remanejamento. Não é puxado, vamos dizer assim, é um investimento que você tem. Sim. De uma exclusividade, com um professor que tem todo o conhecimento, know-how, né? Todo o know-how, que vai ali te moldar, te lapidar pessoalmente. Porque isso eu já fiz aula particular e é completamente diferente. É uma experiência que, se você é um empresário, se você é um estudante assim, de nível mais superior, mestrado, doutorado, tem que saber. Verdade, né? Então, assim, o VIP é um investimento. Eu penso assim, pode ser salgado ou não, mas independente do preço. O retorno que vai te dar, os lugares que eles vão te levar. Eu quero te contar só uma experiência rapidinho, porque eu creio que isso vai fazer refletir. Eu estudava inglês aqui. Inglês a gente estuda meia boca, né? Estuda aqui, estuda ali, fala mais português do que
do que o inglês e vai viver, mas eu aprendi o inglês. E um dia eu fui numa reunião que eu estava envolvida num projeto de bolsas na escola e marcaram uma reunião comigo. Você pode vir aqui tal dia? Posso. E eu cheguei lá, a mulher estava do lado de fora e ela falou, olha, vamos entrar, que eles vão receber a gente. Eu falei, mas quem que vai receber a gente? Ela falou, você quer falar inglês? Você quer falar português? Eu traduzo? Eu falei, ué, pode traduzir. Ela falou, nós vamos falar com o senador aqui da Flórida. Eu falei, senador? Eu falei, como assim senador, gente? Então, assim, aí eu fiquei pensando, ela falava espanhol, eu tinha que falar em português, ela não me entendia. Eu falei, não, deixa que eu falo. Porque eu tive que romper ali. Talvez se ela falasse que eu tivesse que falar com o senador, eu não falaria. Acabou que eu falei com o senador depois me chamaram, eu fui para outro, eu fui com outro senador, que é tipo um deputado, depois eu fui para outro. E até eu chegar no dia de eu sentar com o governador da Flórida. Que legal. Né? Então foi uma oportunidade que eu tive, e eu só tive porque eu falava inglês. Lógico, se eu não falasse, talvez alguém traduziria e tal, mas você não tem as oportunidades. Verdade. Eu conheci, eu alinhei, ele fez perguntas do Brasil, ele me deu o cartão dele, ele falou, se você precisar de algo, meu gabinete está aqui e tal. Isso é uma porta. Então, falar outra língua, ela abre portas. Às vezes, eu era simplesmente uma mãe, tá? Dentro da minha casa, estudante, não trabalhava, mas Deus me deu uma oportunidade porque eu estava me dedicando. Então, dedique-se ao inglês. E a Bíblia também fala sobre isso, né? Viste o homem perito no que faz, perante rei será posto. Então, quando você faz com excelência o seu trabalho, né, e você estava fazendo, perante reis será posto. E você foi posta, né, diante de reis, né, porque realmente Deus te honrando, a palavra de Deus se cumprindo. Né? Eu dedicada, eu fui lá. Então, tem aula VIP, tem aula de grupo. Como é que é a aula de grupo lá? Então, aí eu tenho também, que é um projeto que eu comecei lá no Brasil, chamado Projeto de Inclusão Social. Inglês ao alcance de todos, né? Porque lá no Brasil eu trabalhava somente com o público VIP. Eu comecei o meu projeto no Brasil trabalhando com o público corporativo, porque depois de um tempo, né, eu tive a chance de estudar na Católica, eu graduei pela Católica, pós-graduei na Federal. E foi inglês também, não? Não, na Federal eu fiz foi uma pós-graduação em Turismo Internacional. Aí eu, por destaque acadêmico, ganhei uma bolsa pelo CNPq, vim estudar em Harvard, aqui nos Estados Unidos. Aí eu voltei para o Brasil e eu quis montar um curso de inglês para o público corporativo, para o empresário. Porque eu falei, gente, eu estudei tantos anos no Brasil, e quando eu cheguei na América, eu vivi um choque, sabe, do processo da língua, que eu falei assim, ou os ingleses, ou os americanos não falam inglês, ou então me ensinaram errado no Brasil, porque o negócio não batia. Eu aprendi a falar no Brasil, I don't know. Eu não sei. I don't know. Eu não sei. Quando eu cheguei lá em Nova York, as pessoas falavam assim comigo, onde que eu pego o avião, que eu estou indo para Boston, né? Que eu ia para Harvard. Eu estou indo para Boston. Aí eu perguntava, onde que eu pego o avião, onde que eu vou ir? As pessoas falavam assim comigo, I don't know. I don't know. Mas que raio de I don't know é esse, gente? Que nem tem R nessa frase. I don't know. E sendo que eu aprendi I don't know, e perguntava para todo mundo, ninguém sabia. Assim, o português, ele é duro, né? Aí você aprende, I don't know. Tipo assim, e o americano é soft a língua. É tipo... Não, é porque existem regras e segredos da língua que ninguém meio te que conta e gírias, ninguém sabe. E aí eu fui descobrir esses segredos da língua, eu descortinei os segredos da língua. Olha. E um deles eu vou revelar aqui agora para vocês, aqui de fica primeira ligado mão, aí. que só na Inglês Urgente é que sabe disso, tá bom? A letra T ou a letra D, entre duas vogais, ela vai ter o som de R. Então eu escrevo beautiful, mas eu vou falar beautiful, porque o T está entre o U e o I. Então, quando eu descobri isso no professor de linguística na faculdade lá em Boston, que me ensinou. Aí eu falei assim, mas peraí, não é só o T. Eu voltei para casa naquele dia pensando, eu falei assim, o D também. Aí, I don't. Olha, você vê, o D está entre o I, que é o I, e o O do don't. Então, neste caso, o D ganha som de R. I don't know. Aí make sense. Eu falei assim, agora sim entendi o que está acontecendo. E ali eu comecei, aí eu criei 20 regras da língua inglesa, que só no meu livro tem, só no meu material que tem. Se você for procurar nos livros didáticos, não tem. Tem um método exclusivo, então. É método único, eu que criei.
entendeu? Gente, e eu começo contando esses 20 segredos da língua inglesa para se falar inglês. Porque eu não sei o que você sabe, mas eu sei o que você precisa saber para falar inglês. Olha, gente, acho que até eu vou comprar esse curso. Mas, na verdade, gente, quando você tem um método, e eu percebo assim, porque eu conheço várias pessoas que estudam lá, e eles contam várias histórias que você conta para memorização. Sim, né? Você vai falar, porque você aprende... Muitas escolas ensinam a gramática, e aí você vai lá e fica naquele I don't know, não sei o quê. Só que, na verdade, você tem que saber. Igual, por exemplo, a pessoa vai pedir uma coisa no Brasil, eu quero uma Coca-Cola, eu quero um café. Ela não pode falar I want, né, aqui. Ela tem um jeito de falar. Sim, isso aí, na verdade, existe todo um processo cultural que determina o estrutural da língua. Ou seja, isso você ensina lá eu também? ensino isso, exatamente isso. Maurício, mas eu tenho agora, vou fazer aquela pergunta clássica. Uma pessoa que não fala nada em inglês, nada, tem o desejo, sei lá, de subir, ter uma promoção, ganhar um pouquinho mais. Já é mais na velho, carreira. talvez. Quanto tempo que a pessoa fala assim, não, eu quero falar inglês? Quanto tempo ela comprando um curso ou indo para uma escola, quanto tempo ela realmente consegue aprender o inglês só no Brasil? Ou se ela vir para uma experiência nos Estados Unidos e ficar numa casa, fazer um intercâmbio, quanto tempo ela também consegue? Então, boa pergunta, Leo. A questão é o seguinte, o meu método, ele dura 9 meses, do início ao fim, para quem está começando do zero at all, não sabe nada, ok? Agora, tanto no Brasil quanto aqui. A diferença é que quem está aqui, ele vai ter uma qualidade nesse curso, durante esse curso, de prática. Porque ele vai poder praticar. Entende? Então, tem as oportunidades, né? Vai no mercado. Exatamente. Aí o que vai acontecer? Ele vai ganhar uma fluência mais harmônica e mais rápido do que o do Brasil. O do Brasil, ele vai falar a mesma frase que o brasileiro que está aqui. A diferença é que lá ele vai levar frações de segundos a mais para elaborar a frase. O que está aqui, ele vai falar mais rápido. Então, assim, todos os dois vão falar, só que o daqui fala mais rápido, porque ele está imerso no projeto. Ele pode se dar ao luxo de ir na padaria, de ir no mercado, no Walmart, e está ali praticando dia a dia. Então, ele vai repetir isso mais vezes, então ele vai falar isso com mais fluência. Enquanto que o lado do Brasil, o cara vai virar e falar assim, Hi, how are you? O daqui já vai virar e falar assim, Hi, how you doing? Quer dizer, é a mesma coisa, mas ele vai entender que ele pode falar de uma forma mais rápida, mais dinâmica isso, entende? Mas não porque o outro falou how are you, você vai deixar de entender. Sim. Ele vai entender da mesma forma, né? Mas e tem também na sua escola uma coisa que eu acho muito legal, gente, para você que mora aqui, não sei se eu te contei. É a imersão e as experiências que você causa, porque quem mora aqui já tem a experiência. Eu até coloquei aqui, o Instagram. Se vocês, já tem a experiência se você do dia a dia. Agora, se você está no Spotify, você não vai conseguir visualizar, mas corre lá no canal do YouTube. A gente vai abrir aqui a tela aqui, no Instagram do Inglês Urgente, certo? Lá, é inglês.urgente, certo? Inglês.urgente. Gente, ele cria experiências para o aluno que está aqui. Então, assim, você Por exemplo, não tá... essa experiência aqui de Las Vegas, a gente está vendo aqui, Imersão Las Vegas. Isso, conta aí pra gente como vai ser. É bem empírico mesmo. Nós vamos vivenciar 4 dias em Las Vegas. Desde a hora que chega no hotel, o próprio aluno vai ser... ele vai fazer o check-in dele. Sozinho. Ele sozinho, tá? Supervisionado pra gente, porque se qualquer coisa acontecer, a gente tá ali do lado pra socorrer. Mas a obrigação é dele fazer o check-in. Ele vai... Check-in, já vamos... Check-in. Check-in, não é check-in, né? Check. Não é o chequinho. Não é check-in. Que a gente fala, vamos fazer o check-in, não, é check-in. Isso. E lá nós vamos ter vários passeios, né? E dinâmicas aplicadas aos passeios. Tá? Porque o passeio, na verdade, ele com o único propósito de lazer. Agora, na imersão, o passeio ele é dinamizado, ele tem uma proposta, entende? Maurício, deixa eu te cortar, porque esse episódio do podcast vai subir amanhã.
Então, se a pessoa olhar ali e falar assim, nossa, eu quero essa de Las Vegas, eu moro aqui na Flórida, sei lá, eu moro aqui, quero participar. Dá A pessoa pra ir? consegue ainda ir nesse? Não, infelizmente Aí, tá essa vendo? não dá consegue. mais. Não consegue, infelizmente. É que você não conhecia isso, mas calma que vai ter mais, não vai? Sim, a gente já tem aí. Quem tiver interessado pode estar entrando em contato. A gente tem aí planejando ir para o Texas, conhecer a cidade de Santo Antônio, que é maravilhosa. Na verdade, eu conheço, né? E lá vai dar para fazer uma imersão fantástica, porque não é só o turismo que a gente aplica, entende? É aquela questão de levantar de manhã, ter que dar good morning para todo mundo, fazer o check-in, depois no final vai ter o check-out. O turismo, nós criamos dinâmica, onde manda um aluno ir lá comprar uma coisa, manda o outro lá e devolver para aprender a fazer o return. Que legal. Você está entendendo? E tem muitas dinâmicas. A gente ensina várias situações no período da viagem, sabe? E então, assim, faz tudo. Você vai ter o lazer, lógico, né? O propósito do turismo. É uma experiência, né? Mas é uma experiência. Você falou também que vai ter para neve, Colorado, Havaí. Sim, a gente tem um projeto de ir para neve agora, no final do ano, né? Que vai ser início de dezembro. A gente está querendo ir para o Colorado. Vão ser só 30 vagas. Então, quem tiver querendo ter experiência de esquiar na neve, já tem que fazer a inscrição o mais rápido possível, tá? Depois... Isso é legal também de não ir muita gente. Sim, porque você consegue dar atenção Sim, para as são pessoas grupos de direcionar. 5, não né, é ideia divididos. turismo, mas é uma imersão mesmo, uma experiência. Muito bom. E assim, pode ir casal, mas sabendo também que os homens vão ficar todos com os homens, as mulheres com as mulheres, pra gente fazer todo esse dinamismo. Então, não é lua de mel. Não é passeio romântico, não é lua de mel, né? E o pessoal entende isso, que na verdade o propósito é muito além do que o turismo, né? E depois nós vamos para o Hawaii, a gente está cheio de projetos Hawaii, aí, hein? Pode levar prancha? Com certeza, se não levar, vai trazer. Mas então, quando a pessoa, o pessoal que está nos assistindo, então, através do Instagram, ele consegue ter acesso a tudo. Sim. Legal, inglês.urgente, tá? E quem está no Brasil, se quiser fazer o curso, entra também no Instagram. Maurício tem uma equipe que vai atender você, vai te direcionar. A compra do curso é toda em português, o atendimento é em português, toda a iniciação vai ser em português até você começar as aulas. Então, assim, você pode aprender. Eu sei que tem muita gente se programando para vir para cá, mas quando eu chegar aí, eu estudo. Se você já souber o básico, se você já tiver aí, ou até avançado no inglês, você vai chegar aqui, você já vai pular etapas. Com certeza. Né? Vai pular etapas. Você lembra que você vai ter que ir no mercado. Quantas experiências? Você tem alguma história engraçada aí para contar pra gente de aluno seu, coisas que passou assim que não sabia inglês? Tem muitos casos. Conta uns casos aí pra nós. A gente gosta de ouvir um caso. Teve uma que foi tomar café da manhã. E quando ela chegou lá para tomar o café da manhã, ela falou com o garçom, waiter, please. Aí o garçom veio, ela pegou e falou assim, ok, nós queremos breakfast. Breakfast. E aí o garçom, né, entendeu, meio com o sotaque dela bem carregado ali, né, do breakfast, mas ok, trouxe o breakfast para ela e serviu, né. E aí sobrou. E é muito interessante que aqui nos Estados Unidos é comum, quando as coisas sobram, você poder levar para casa, né. No Brasil joga tudo fora. O povo tem vergonha, na verdade, né, de levar, no Brasil levar para casa, não é de né? pobre aqui, não. Mas aqui é comum, né, as pessoas depois do café da manhã, se sobrar o almoço, o jantar, nos restaurantes, por mais fino que seja, eles sempre oferecem, né? Would you like to take some home? Gostaria de levar um pouco para casa e tal. Aí ela pegou, o garçom perguntou se ela queria. Ela pegou e falou assim, olha, eu não sei falar não, mas eu quero levar para casa e eu quero separado. Mas eu vou arriscar. Virou pro garçom e falou assim, escuta, separate. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Separate. Separate, pra lá e pra cá. Gente, não, é quase na mímica, né? Porque, mas tipo foi assim, na mímica. Na e mímica. o cara, ok, that's okay. Não, eles são muito friendly, vamos dizer assim, né? Eles são muito muito gentis aqui. Só que, assim, dependendo do estado que você vai, não é. E tem gente que não faz tanta questão de ficar, porque aqui é uma cidade turística, você acaba... Só que tem hora que não vai ter pessoa. Por exemplo, sabe o que aconteceu comigo? Eu cheguei aqui na correria, não pode comprar panela de pressão, tudo, fui comprar o feijão enlatado. Aí comprei feijão, então lá que tempera e dá-lhe alho. Mas você leu o rótulo, sim? Mas não sabe falar, não sei ler, não sei escrever, não sabe nem raio nem baixo, só vi lá a imagem de feijão. Falei, igual dos filmes, né? Vou comprar.
mas não vencia botar sal no negócio e não ficava com gosto de salgado. O feijão era doce. Aí eu falei, gente, esse feijão tá estragado. Só que aí depois que eu fui ver que era sweet, não sei como é. Beans. Então, tipo assim, são coisas da cultura, são Pode coisas... jogar sal que não vai dar certo. Não vai. Então, Não por vai. exemplo, Nada resolve. o garçom, nesse caso, foi gentil e ela entendeu. Só que eu tô sozinha no mercado. E aí, como é que eu me viro? E imagina você ir fazer uma compra, você vai ficar no Google, cada palavrinha. Aí você compra um monte de coisa errada. Então, pula essa etapa, gente. Já tá aí no Brasil, já entra lá, vê o curso. E tem muita história de gente que chega na escola e conta. Tem um rapaz que ele trabalha, ele é plumbing, que é fazer... Encanador. E ele foi arrumar a pia da mulher. E a americana pegou e ele falou com a americana, olha, troca tudo. A mulher pegou e falou assim, what I mean? Já testei também, não resolveu, não funcionou. Vai ter que trocar tudo mesmo. Na verdade, quando ela perguntou what I mean, né? Ela falou assim, o que significa trocar tudo? Entendeu o araminho, eu acho. Ele entendeu que era para tentar desentupir com arame, né? Com araminho. Aí, ora mim, não, já testei também, não dá certo, vai ter que trocar tudo, né? Já ouvi casos, gente que bate o carro, aí a pessoa desce, né, o americano, desce do carro e fala assim, hello. Não hello não, estragou foi tudo, né? Bateu, destruiu, vai ter que pagar. Então, assim, é muita coisa que a gente ouve de brasileiro que dá fora. A torneira, em inglês chama faucet, né? E já aconteceu do aluno que pedir água no restaurante e a mulher falou que era para trazer água para ele da fossa. Aí ele falou assim, não, na água da fossa não. Se não puder da pia, da fossa, eu não quero não. Entendeu que a água era da fossa, né? Gente, então, olha assim, só. Tem cada coisa que assim... Não, dá para escrever um livro. Tá? Outro, já tem 2 livros só nesse episódio, gente. Olha, mas que legal, gente. Então, é a oportunidade. Mas eu queria voltar. Você quer fazer alguma pergunta, né, dessa parte? Então, a minha pergunta, ele respondeu. Então, se a pessoa, ela se concentrar por 9 meses... Nasce o bebê. Sim. Nasce. Esse é o tempo de gestão, não é? Gestação. De gestação, aí 9 meses vai nascer. Isso, 9 meses. Usando esse método... Isso, o neném nasce, o bebê nasce em 9 meses. Tá vendo? Período da gestação gente. certinho. Né? Muito bom. Então, eu queria te perguntar assim, né? A gente falou muita coisa. Eu acho que a gente teria assunto para falar de inglês, de caso, aqui até amanhã. Mas eu queria voltar um pouquinho e perguntar para você como que nasceu, né, o projeto Cura da Alma. Clínica né? de Alma. Clínica de Alma, perdão. Que é um projeto maravilhoso, né? Que você estava contando do seu testemunho sobre você tirar a sua própria vida e querer separar, né? Deus, como é que eu separo ou com você mesmo essa luta? E muitas vezes a gente consegue matar a carne, mas não consegue matar a alma, o espírito, na verdade, né? E como foi essa sua experiência? Como entrou a cura da alma na sua vida? Como foi isso? Conta pra gente. Então, esse projeto aconteceu da seguinte forma. Tão logo eu me converti, fui para a igreja, né? Me gerava dentro de mim uma coisa assim, tem algo mais que você não sabe. Tem algo mais que você não sabe. E eu cresci, né, ali depois, quando eu me converti, eu cresci espiritualmente falando agora, dentro da igreja, mas a igreja era uma igreja tradicional. Não era uma igreja renovada, com visão de mundo espiritual. E porque eu não fiquei na igreja da Lagoinha. Hoje eu sou da Lagoinha. Na época eu converti nessa igreja batista tradicional do Barro Preto. É uma igreja que até hoje ela é de linha tradicional da Convenção Batista Brasileira. E aí eu ficava questionando, meu Deus, como eu posso entender isso que eu não sei o que é, mas eu não sei aonde buscar? Eu fiquei com um conflito de saber que existia algo mais espiritual que eu não estava sabendo e nem tinha aonde receber. E eu tinha um amigo que frequentava a igreja, e esse amigo, ele era muito bem sucedido assim, na escola, ele foi muito bom aluno, e ele casou com uma menina muito amiga minha também, e esse cara morava na periferia. E aquilo me incomodava muito, sabe? Como que aquele cara, que era uma pessoa que tinha tudo para se dar bem na vida e não conseguia se dar bem na vida. E eu também tinha isso comigo. Eu falei assim, meu Deus, eu sou formado hoje, falo inglês, tenho curso superior,
né? Falo inglês, e eu não consigo romper na minha vida, né? Então, assim, durante muitos anos da minha vida, eu já era casada agora, já tinha filhos, tinha uma filha, né? E ganhava R$4.000 por mês. E eu vivia com R$4.000 no Brasil. Né? Até que você vivia bem, porque tem gente que vive com né? É verdade. Mas, na verdade, não é vivia bem, assim, é menos difícil do que quem vive com porque tem muita gente que tem muita coisa que não rompe. Passa a vida inteira ganhando pouco. Mas mesmo para um homem casado, que tem filho, R$4.000 no Brasil é uma realidade de não te deixar passar fome, só isso. Exatamente. Você não morre de fome, vamos dizer assim, mas não faz nada. Mas a vida inteira, durante muitos anos, eu andava em carros populares. Né? Sem ar-condicionado, sem direção, sem coisa... Né? Se fosse luxo, tinha aquele que chamava de trio, né? Que era um vidro elétrico ali e um ar-condicionado e tal. Nada demais. Mas aqueles carros populares, Uno, Palio, né? Vivi uma vida muito assim, que hoje eu entendo que nós chamamos de vida medíocre. Aquela vida mediana, onde você não está nem lá em cima e nem tão lá embaixo, está no médio, né? E aquilo me incomodava porque eu via em mim, eu mesmo conseguia enxergar em mim potencial, eu sabia que eu tinha muita coisa que eu podia fazer, mas não rompia. E eu ficava questionando o porquê disso, né? E aí esse meu amigo foi participar de um projeto, tá? Chamado Projeto Rocha, da Igreja Batista da Floresta. Tá. E era um projeto que ele foi, e quando ele voltou de lá, ele voltou maravilhado. E como eu te falei, uma coisa que me incomodava nele, que ele já estava casado há 10 anos e ele não tinha filhos. 10 anos. Mas ele queria ter. Ele queria muito ter filho. Ele ia no hospital, no médico, a mulher dele, e eles falavam assim, vocês não têm nada. Vocês não têm filho porque vocês são tão ansiosos, desejosos de ter filho, que isso atrapalha. Essa era a explicação que os médicos davam. E um dia eu encontrei com esse cara, que ele foi nesse projeto, e encontrei com ele, e ele já estava com 2 filhos. Uau. E ele falou comigo, Maurício, foi lá o divisor de águas na minha vida. Foi lá que eu entendi que existe algo no mundo espiritual, que são fragmentos da sua alma, que são levados para a região de cativeiro. E você precisa resgatar das mãos do diabo fragmentos da sua alma que ele levou por sua autorização, quando você, de forma legalista, permite que ele leve alguma coisa da sua vida. São legalidades que a gente permite através de prática de pecado ou de aceitação de brechas na nossa vida. E ele descobriu lá que toda vez que ele tinha relação, né, com a esposa dele, um demônio estava alojado debaixo da cama dele, colhendo o sêmen dele, impedindo que ele engravidasse. Uau. E lá foi revelado tudo isso e foi quebrada a maldição. E ele hoje tem 3 filhos. Ele que morava na periferia foi morar na Zona Sul. Hoje é um representante de uma grande corporação no Brasil, com escritório em Nova York, viaja ao mundo inteiro, uma pessoa extremamente bem-sucedida. E ele foi inspiração para eu poder conhecer um pouco mais sobre isso. Né? E aí eu fui conhecer e eu também descobri isso na minha vida. Tá? E uma das coisas que eu descobri nesse projeto é que existe... fragmentos da nossa alma que estão cativos, e um fragmento que estava da minha alma que estava cativo era a bastardia. O que é, primeiramente, eu tenho que explicar o que é ser bastardo. Ser bastardo é ser gerado fora de um relacionamento conjugal, de um matrimônio abençoado por Deus. Uma vez que você tem um filho fora do casamento, esse filho é considerado bastardo. E a Bíblia é muito clara que o bastardo não pertencerá à congregação. Então, eu fui um filho gerado fora do matrimônio. Então, o pecado da bastardia estava sobre a minha vida. E eu vivia isso a vida inteira. Por exemplo, eu fazia um concurso público, às vezes até passava, mas eles chamavam, na hora que chegava no meu número, não, agora caducou. Você fica de fora. Às vezes ia e é uma coisa que não era sua culpa, né? Não era minha carregado culpa. Pelo seu DNA espiritual. Exatamente. E você sofria a consequência. Né? Eu vou contar uma coisa muito pequena, mas para uma criança isso era muito importante e para mim me marcou muito. O meu sonho era estudar de manhã. Então eu entrei para a escola com 7 anos de idade, estudava à tarde. E na escola que eu estudava era combinado assim, há centenas de anos, digamos assim, que criança de 1ª e 2ª série estudaria à tarde, a de 3ª e da 4ª era de manhã.
Então, eu alimentava aquela expectativa de passar o primeiro ano e o segundo ano o mais rápido possível, me chegar no terceiro para me estudar de manhã. E eu estudei o primeiro ano à tarde, o segundo ano à tarde. Quando chegou o terceiro ano que eu passei, que era para me estudar de manhã, mudaram. Agora inverteu. O terceiro e quarto ano é à tarde, o primeiro e segundo de manhã. Isso, para mim, foi assim, um balde de água fria tão frustrante, marcando, né? Sabe? Mas isso fazia sentido para mim, que isso me colocava na condição de quê? Eu sempre fico para trás, eu sempre fico do lado de fora. Você vai criando eu sou crença, excluído, né? Entendeu? Eu me sentia excluído. E excluído de forma muito assim, justificável, mas nada dependia de mim. E aí eu fui entender que a Bíblia é muito clara: o bastardo não pertence à congregação, ele vai ser colocado do lado de fora. E eu era bastardo. Então eu quebrei essa maldição da bastardia lá nesse projeto, e aí a minha vida rompeu. Tudo aconteceu. Eu que ganhava R$4.000, agora passei a fazer o mesmo serviço, o mesmo trabalho, e agora eu ganhava 40, 50, Uau. 60 mil reais. Olha isso. Eu que andei a vida inteira de palio, carrinho popular, agora eu tinha captiva de luxo na minha garagem. Uau. Eu que morava lá na periferia, agora eu morava no Gutierrez, um bairro nobre de Belo Horizonte. Então, assim, foi tudo depois desse projeto que eu entendi que existem fragmentos da nossa alma que estão cativos na região dos cativeiros, das regiões do inferno, e você tem que resgatar. Então, tem gente que sonha em ter um filho e não consegue ter filho, que era o caso desse meu amigo. Tem gente que sonha com um casamento, Lu, e não consegue casar. Não consegue, às vezes namora 10, 15 anos e o cara não casa com ela. Tem gente que sonha em ter um emprego, que é uma coisa assim, talvez tão pagar simples. As contas, de verdade. Não consegue. Tem gente que sonha em ter um namorado, não consegue um namorado. Tá entendendo? Então são coisas assim, tão simples para ser resolvida, mas tem que ser no mundo espiritual. Sim. Não se resolve no mundo, entendeu? Nessa esfera natural. Então a clínica da alma, ela é uma proposta de ensinar um evangelho mais profundo, não superficial, onde é mapeado fragmentos da sua alma, onde que o próprio Espírito Santo de Deus te mostra e ele detecta que aquele fragmento da sua alma foi cativo e você tem que resgatar. A minha irmã, por exemplo, ela casada, bem-sucedida com o marido e a vida inteira teve carro 0 km na garagem e não dirigia. Nunca dirigiu. Uau. Morria de medo de dirigir. Aí, depois da clínica, ela conseguiu romper isso, tirou a carteira e hoje ela anda de carro, corta Belo Horizonte para tudo. Você vê uma coisa que a gente às vezes tem, parece né? simples, pessoa tão simples tem. Mas era fragmento da alma dela que estava cativo lá. E você contou para mim um caso que eu queria contar aqui sobre a sua esposa, do visto dela. Ah, sim. Isso pode contar? Pode, claro. Eu já frequento os Estados Unidos, né, desde 1993, já vai fazer 30 anos. Né? Nunca tive o visto negado. Já peguei vários vistos para vir para os Estados Unidos, visto de turismo, visto de trabalho, de F1, J1, para fazer intercâmbio. Né? Eu fiz 3 intercâmbios aqui nos Estados Unidos, fiz na Califórnia também, aqui nos Estados Unidos, mas lá na Califórnia, enfim. Então, eu nunca tive problema para pegar visto. E a minha esposa não conseguia. Mesmo a gente casado, tendo filha, tendo uma empresa no Brasil, não conseguia. Aí lá no projeto, uma irmã falou, olha, falou com ela, Roberta, né? Não chamou ela pelo nome, mas falou, olha, eu vejo você correntes que te amarram. E essas correntes, tá? Elas estão te amarrando tanto as suas mãos quanto os seus pés aqui no Brasil. E isso, Deus me faz saber que o seu cordão umbilical foi plantado em um terreiro. Uau. Então, hoje estão sendo quebradas essas amarras, essas correntes, e hoje você está livre para poder colocar os seus pés em qualquer lugar do mundo. E foi tão interessante isso, que logo depois eu tive uma experiência, isso aconteceu, para você ter ideia, no mês de janeiro, que era as férias, né? Lá no Brasil acontecia esse projeto no mês de janeiro. Quando foi em julho, eu me planejei para vir nos Estados Unidos trazer minha filha para a Disney.
E quando a gente ia voltar, só eu e minha filha, porque a Roberta não tinha visto, quando a gente ia voltar, teve uma confusão lá das passagens, lá, erro da companhia. E eles falaram assim, não, o seu voo está marcado para o Brasil dia 30 de agosto. E hoje é 30 de julho. Eu falei assim, não, tá erradíssimo. A minha filha é estudante, ela tem que estar no Brasil segunda-feira para voltar às aulas. Não posso ficar aqui mais 30 dias, ficar até 30 de agosto. Enfim, eu tive que passar meu cartão de crédito, comprar uma outra passagem e ir para o Brasil no dia 30, como eu tinha me planejado. Só que eu cheguei lá, abri um processo contra a companhia e eles perceberam que o erro era deles e mandou eu escolher. Falou assim, olha, você pode escolher qualquer lugar do mundo 2 passagens aéreas que a companhia vai ser obrigada a te dar, te indenizar. E aí, logo depois daqueles dias, eu ia fazer 15 anos de casado com a Roberta, eu fui, peguei e falei assim, vou para Paris, né? Uma cidade romântica, e fui para Paris. E quando foi outubro, nós participando, eu trabalhando, o cara, um empresário bem sucedido no Brasil, falou assim, Maurício, eu quero que você vá comigo para os Estados Unidos para comprar uma casa. Eu quero comprar uma casa em Miami. Aí eu falei assim, não, mas eu não posso, porque se eu for para Miami em janeiro, eu vou comprometer as férias da minha família. E eu tenho como praxe, todo mês de janeiro, sair de férias com a minha família. A gente vai para o projeto no início do ano de janeiro. E a segunda coisa depois do início do ano, depois do projeto, porque eu entendo que o projeto é a primícia do ano, e depois do projeto de clínica de almas, eu viajo com a minha família. Aí ele falou assim, tá, então mas você já fazia o projeto? Já fazia. E aí, em outubro, esse cara me convidou para vir para os Estados Unidos. Sua esposa e em já janeiro daquele mesmo ano, a irmã detectou as correntes que amarrava a minha esposa. E quebrou e falou assim, outra coisa, eu te vejo você agora podendo entrar nos Estados Unidos no tapete vermelho. Ela nunca imaginou que a Roberta tinha vindo para os Estados Unidos. Ela não conhecia a Roberta. Era uma pessoa que não conhecia. E ela ainda falou, não só Estados Unidos, mas agora os seus pés estão livres para você colocar a planta dos seus pés em qualquer lugar do mundo. Olha só. Tá? Aí o que aconteceu? Eu viajei com a Ingrid em julho, deu essa confusão, ganhei 2 passagens aéreas, fomos para a Europa, fomos para Paris. Já estava mostrando romper ali, né? O primeiro romper. E o segundo, que esse cara me chamou, falou que ia vir para os Estados Unidos comprar casa e queria que eu viesse. Eu falei assim, eu não viajo sem minha família. Eu falei assim, não, manda a secretária comprar as passagens para todo mundo. Eu, Roberta e para a Ingrid. Só que a Ingrid estava cheia de eventos em janeiro, ela não quis vir. Então veio só eu e a Roberta. E do jeitinho que a irmã falou que nós íamos entrar nos Estados Unidos, que a Roberta ia entrar, ia ter um tapete vermelho para receber ela, que ela ia entrar com um tapete vermelho, com honras nos Estados Unidos, isso aconteceu. Porque esse cara, ele era muito rico. E nós ficamos hospedados em Miami, num hotel muito bacana, e frequentamos os melhores restaurantes de luxo de Miami. Miami é outro nível, hein? Para quem não conhece, Miami é outro nível. E um dos restaurantes, quando nós paramos o carro, o motorista, o pessoal do hotel abriu as portas do carro. Nós descemos, e quando nós descemos tinha um tapete vermelho. Minha esposa desceu naquele tapete vermelho para entrar naquele restaurante. E quando nós sentamos no restaurante, modelos vieram e colocaram joias de colar e pulseiras de diamante. Eu nunca vi isso. Você já viu, gente? Eles colocam para você comprar aquele... Mas não deixa de ser uma honra, né? Porque foi você muita tá num honra. lugar, você tapete vermelho, e assim, parava limusine, parava Maserati, os carros mais caros, ia parando ali na porta daquele restaurante. Entendeu? E nós paramos ali também, nós fomos recepcionados ali, eles nos conduziram até onde que a gente ia ficar na nossa mesa, já tinha feito a reserva, mas eu não imaginava todo esse glamour. Mas, na verdade, não que isso para mim tenha algum valor ou tanta importância, mas era Deus mas era né? a palavra de Deus se cumprindo, que a minha esposa ia entrar neste país e ali ia entrar com tapete vermelho ia ser posto para ela. E isso aconteceu.
Olha Isso foi isso. revelado lá na clínica, no projeto. E uma pergunta, ela perguntou para a mãe dela se ela tinha enterrado o Sim, umbigo lá? perguntou. E a mãe dela falou que sim, que tinha colocado no galinheiro. Aí. Enterrou o umbigo dela no galinheiro. Mas lá no projeto, assim, porque é uma questão espiritual. Então você não tem que fazer nada fisicamente. Pois no mundo espiritual também, nós desenterramos e arrancamos e resgatamos o umbigo dela. Porque o umbigo dela é dela e tem que ir com ela onde que ela for. Então Olha hoje ela é só. dona do umbigo dela. Quantas pessoas, né, Maurício, que têm suas vidas, às vezes, travadas em tantas áreas, seja emocional, de relações, pessoas não casam, coisa, muita gente que não tem filho. Eu posso te garantir que talvez 90% é de caráter espiritual. Então, e outras coisas, principalmente na área financeira, você vê pessoas inteligentes, Que não rompem. capazes, cheias às vezes até das formações, e não rompe financeiramente, não acredita, só que, como você falou, a gente tem um DNA espiritual também, Sim, né? sim, são E essa heranças, clínica né? você fazia lá no Brasil e você está fazendo ela aqui em Orlando? Sim, na verdade, lá no Brasil eu sempre participei, né? E quando eu estava vindo para os Estados Unidos, o meu pastor, ele me consagrou e falou assim, eu estou te delegando essa autoridade espiritual para você ministrar lá nos Estados Unidos. Olha né? só. Então ele nos abençoou, nos ungiu para fazer isso. Mas você foi treinado, né? A gente nunca Sim. quer sair ali como soldado, Foram 9 né? anos, foram 9 anos frequentando a clínica todos os anos e participando, né? E você tem alguma experiência que você queria contar? Tinha uma que você queria contar do suicídio, não tem? Uma pessoa que tinha Essa foi recente agora, né? Da última Nós ministramos lá perto de Miami, em Boca Raton. E aí o que aconteceu? Quando eu estava ministrando, né? O Senhor vai mostrando as coisas pra gente. E chegou uma senhora, desde o início, ela chegou na cadeira de roda. E ela veio de Atlanta para cá, para participar do projeto, né? E ela estava na cadeira de roda. E eu me incomodei, eu cheguei para ela e falei assim, você tem alguma coisa para me dizer sobre essa cadeira de roda? Por que você foi parar nela? Ela falou assim, não, o que aconteceu é que eu era uma pessoa normal, tá? E de repente eu comecei a sentir uma forte dor nas pernas e fui no médico, o médico fez todos os exames e falou que não tinha nada, mas ele não conseguia explicar, enfim. Estou na cadeira de roda há 11 anos. Nossa. 11 anos numa cadeira de roda. E eu falei com ela, e o que você tem para me contar? Ela falou assim, nada. Eu falei assim, então, eu vou te dar até amanhã. Até amanhã, Deus vai trazer na sua memória algo que você precisa me contar. Porque a palavra de Deus nos fala também que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para que a nossa alma seja sarada. E muitas pessoas, elas têm problema, na verdade, é na alma. Por isso que é clínica de alma. O problema é na alma. E ninguém vê, toda né? verdade é paralela. No mundo espiritual, né, as coisas acontecem, elas refletem no mundo natural. O mundo natural, esse momento que nós estamos vivendo aqui, né, onde que a gente pode tocar nessa mesa, isso tudo aqui é natural. Mas isso aqui não é nada em relação ao mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, para mim, ele é mais real do que o mundo físico. E é o que rege, né? Tudo. As pessoas... Toda a realidade do mundo natural, ela procede do mundo espiritual. Porque a própria palavra nos garante que dar-te-ei as chaves do reino celestial e tudo que for ligado no céu será ligado na terra. E tudo que for desligado será desligado. Então, esse princípio não dá para burlar. E aí, no dia seguinte, ela pegou e já estava nos 46 minutos do segundo tempo, digamos assim, já no final do projeto, né, para acabar, e ela não tinha se manifestado para me falar nada, e eu tinha dado prazo para ela até o outro dia que ela tinha que me falar alguma coisa, quando de repente uma mulher levantou lá do fundo e começou a gritar e falou assim, olha, eu tenho que revelar uma coisa, eu não aguento mais ser essa pessoa que eu sou. Eu sou muito arrogante. E ela começou a falar e chorava. E ela pedia perdão a Deus por ela ser tudo aquilo. E aquela atmosfera tomou aquele lugar por aquela mulher ter sido humilde, calçada a sandália da humildade. Eu não a conhecia, nunca tinha visto antes naquele dia, até aquele dia. E aquela mulher começou a se manifestar ali, o sofrimento, da angústia que ela carregava há muitos anos por ela ser uma pessoa amarga. E ela entendeu que ela precisava de confessar aquilo publicamente.
ninguém pediu, talvez não tivesse nem essa necessidade aos nossos olhos humanos falando, mas era propósito de Deus. Porque o Espírito de Deus pairou naquele momento numa atmosfera onde as pessoas entenderam que o pecado tinha que ser confessado. E nisso que ela terminou de falar, ela caiu de joelhos chorando. Aí a mulher da cadeira virou e falou assim: eu tenho uma coisa para falar. Aí eu peguei e falei: ok, somos todos ouvidos. Aí ela pegou e falou assim: eu tenho que liberar um perdão. E agora que eu descobri que eu tenho que liberar esse perdão, eu falei assim: pode falar. Ela falou assim: quando eu tinha 11 anos de idade, eu saí do meu quarto e me deu vontade de ir na cozinha comer alguma coisa e beber água. E na hora que eu passei para chegar na cozinha, eu olhei no banheiro e vi meu pai no banheiro, a porta estava aberta, eu vi o meu pai numa situação muito esquisita dentro do banheiro, como se ele estivesse chorando, como se ele estivesse precisando de uma ajuda. E naquele momento eu não conseguia interpretar o que era aquilo, mas algo muito forte no meu coração falava: vai lá e pergunta se o seu pai, pergunta para ele se ele precisa de ajuda. E ela resistiu e voltou para o quarto. Ela não perguntou ao pai dela, mas na hora que ela entrou no quarto dela, ela ouviu o disparo de 3 tiros e o pai dela suicidou. E nisso ela voltou correndo e ela chorando ali e tal. Enfim, naquele dia ela entendeu que aquela situação que ela viveu, ela trouxe para ela como culpa, e ela carregou essa culpa a vida inteira da morte do pai dela, como se ela tivesse sido culpada dele ter morrido. Só que ela não teve culpa, mas ela carregou essa culpa com ela. E naquele dia, ela se perdoou. Então, na verdade, ela não tinha que perdoar ninguém, até mesmo porque ela não cometeu nada de errado. A culpa dela não foi culpa dela, o pai dela ter suicidado. Mas ela carregou uma culpa, ela colocou aquela culpa nela. E era aquilo que pesava tanto ela, ao ponto dela não ter força para carregar o próprio corpo. E é por isso que ela foi parar na cadeira de rodas. E ela ficou exatamente 11 anos na cadeira de rodas. Com 11 anos. Foi com 11 anos que ela viveu essa situação com o pai dela, que suicidou lá perto dela. Olha, tá entendendo? isso. Então, depois que eu voltei aqui para Orlando, 2 dias depois, o marido dela mandou um áudio para mim, agradecendo. Gente, foi maravilhoso essa experiência que a gente teve, porque Jocélia hoje não depende mais de cadeira de roda. Glória a Deus. Sabe? E me mandou mensagem agradecendo por tudo isso que eles viveram. Então, é um trabalho que não tem preço, né? Não tem preço. E tem preço para entrar nesse trabalho? Literalmente não tem preço. Como é que é? Tem que pagar? Não, é totalmente Quando que é a grátis. próxima clínica? Vai estar acontecendo agora aqui em Orlando, no dia 22, 23 e 24 de outubro. Tá? Sim. Não tem custo nenhum, custo é 0, não cobro nada. Como faz para inscrever, quem quiser? Tem o Instagram? Tem a Clínica de Alma, a pessoa pode entrar em contato pela Clínica de Alma, nós temos aí Clínica de Alma Orlando? Clínica de Alma Orlando. A pessoa entra lá e faz um cadastro. São vagas limitadas. Né? Vão ser 50 vagas, né, por delimitação do espaço físico mesmo, que a gente não tem, e já tem 34 inscritos. Então, na verdade, restam aí 16 vagas. Se alguém tiver interessado em participar da Clínica de Alma, só tem 16 vagas. Que trabalho lindo, hein? Meu Deus, é um dom, né? É um dom. Mas, assim, é muito mais do que um dom. Na verdade, assim... É uma missão, É uma missão. Na verdade, eu acho que mais é uma missão. Porque eu mesmo não faço nada. Tá, eu tô ali. Você faz, né? Você eu tô ali e quem faz é o próprio Deus. Porque, olha, você vê, eu não fiz nada. Na verdade, o que eu fiz? Eu só estava ali, dando a oportunidade à pessoa dela deixar o Espírito Santo de Deus falar com ela o que ele quer fazer e acontecer. Glória a Deus. E quem tem filhos? Vai ter Quem tem filhos, nesse agora em especial, vai ter uma pessoa, uma tutora, cuidando das crianças. Mas nem sempre a gente disponibiliza de uma pessoa. Na verdade, assim, o meu sonho, o meu projeto é que a Fundação da Clínica de Almas tenha sempre alguém para cuidar de todas as crianças. Mas nem sempre a gente tem alguém. Então, assim, o último que teve aqui em Orlando, né? Não esse lá de Boca Raton, mas o último que teve aqui em Orlando, a gente não teve ninguém para cuidar das crianças. Então, quem tinha criança, infelizmente, ou não pôde participar, ou teve que deixar com alguém, contratar uma babá, alguma coisa assim. Mas esse, particularmente, vai vir uma menina de Boca Raton, né, uma mãe, vai vir com os 2 filhinhos dela, uma menina de 13 e um menino de 9.
mas o marido dela, vem essa família, e ela se prontificou a estar cuidando de todas as crianças no período da clínica de almas. Vai ter a clínicazinha, né, o projetinho para as crianças também. Legal. Que bem eu me isso, lembro, né? você falando aqui, eu estava lembrando que a gente... Um dos nomes mais conhecidos, talvez, de cura e libertação seja a doutora Neuza Tioca. Né? Isso. E a gente, quando se... recém-convertido, a gente fez tudo aquela cura e libertação, né? Uhum. E o processo da libertação não acontece... Você pode, às vezes, ter uma caminhada com Cristo dentro de uma igreja de 10 anos, 15 anos. Sim. E talvez você possa estar ouvindo aqui a gente falando assim, nossa, mas Jesus fez tudo isso na cruz, a gente não precisa de tudo de algo assim, né? Mas eu vou te falar e quero te encorajar. Se a sua igreja não tem um ministério de intercessão, um ministério que cuida dessa área que é da alma, isso é extremamente importante, porque você tem que, às vezes no culto você não vai ter acesso, você não vai conseguir falar com o seu pastor, é algo específico que você vai ter um momento, e ali Deus prepara toda uma equipe que vai estar orando, vai estar intercedendo para que aquele evento aconteça, e vai ser tudo preparado espiritualmente para que Deus realmente toque naquelas pessoas que querem a cura, que querem ser libertos. E Cristo fez na cruz, com certeza, mas só que ele permite que essas ferramentas, que são esses irmãos que têm uma revelação, uma palavra de revelação, eles têm um entendimento, têm uma visão daquilo que foi feito no mundo espiritual, que talvez a gente nem consiga enxergar, como foi feito do galinheiro, do umbigo, e essas coisas talvez parecer muita loucura. Você tá aí escutando esse podcast e fala, nossa, os caras estão viajando. Mas isso é real, tem coisas muito mais absurdas que com certeza tem histórias aqui que se fosse contar, a galera ia enlouquecer. Daria uns 10 podcasts, né? Então. Mas só que o mundo espiritual, ele existe, ele é real. Por mais que você às vezes não acredite, ele existe. Eu falo com meu filho sempre. Se você olhar para uma árvore, né? A árvore está balançando, você não consegue enxergar o vento, mas você percebe que ela está balançando. E o mundo espiritual é da mesma forma. Você não, muitas vezes não consegue enxergar visão aberta, em ver anjos, demônios, ver essas coisas, mas você sente, você consegue perceber que há uma luta ali constante, todos os dias, querendo te derrubar, e outra força querendo te levantar, querendo te impulsionar para viver algo mais precioso em Deus. Então, procure na sua igreja, talvez você não consiga... Quem está no Brasil, né? Isso. Só existe essa clínica de alma aqui em Orlando? Então, na verdade, assim, esse projeto que hoje eu estou na frente como Clínica de Alma Orlando, eu até ministrei, na pandemia, eu fiz uma clínica online. Foi super interessante. Todo mundo do Brasil pôde participar, né? Então, na época nós tivemos 64 participantes a nível de Brasil. Mas o interessante é fazer presencial mesmo. Mas existem muitos projetos similares a este, como a própria Lagoinha, né? Tem o projeto deles, né? O Moriá, que é com a pastora Zenete, né? O Moriá, ele trabalha muito exatamente esse projeto, né, de cura interior. A Igreja Batista... A própria Neuza Tioca também no Brasil. Né? A Neuza Tioca, ela viaja o Brasil inteiro, né, com ministração. A pastora Tânia também, né, do Nordeste também, ela também tem esse trabalho de cura e libertação. E eu vou te falar, para mim é a coisa mais importante, sair desse evangelho raso que as pessoas vivem, né, e entender essas águas profundas, porque essas águas profundas desses projetos é que realmente consegue te colocar na condição de sair da mediocridade que a maioria dos evangélicos, dos crentes vivem, né, e vir para esse patamar de qualidade, né, de vida, né? Porque a palavra de Deus nos garante que Jesus esteve nessa terra, né, há 2021 anos atrás. Se você acreditar, amém. Se você não acreditar, amém, porque é verdade do mesmo jeito, porque contra fato não argumento, né? Então ele esteve aqui. E ele veio para nos garantir duas coisas: vida eterna e também vida e abundância. A vida eterna nós queremos ter, sim, né? Mas por enquanto não, nós queremos desfrutar um pouco mais da vida terrena, né? Deixar a vida eterna para depois, para a glória mesmo, quando a gente morrer e partir para a glória. Mas enquanto nós permanecermos aqui, nós queremos ter a vida em abundância. Então, quem não tem vivido vida em abundância é porque realmente tem sido saqueado
pelas coisas do diabo que tem roubado, né, fragmentos da sua alma e levado para regiões de cativeiro. Então, se você quer sair da mediocridade ou dessa vida baixa e vir galgar os mais altos níveis do mundo espiritual, é através desses projetos, não só o que eu faço, mas como Neuza faz, Tânia também faz lá no Nordeste do Brasil, e também a Lagoinha, né? Zenete faz. David, né? Sobrinho de Zenete, estava até comigo esses dias. Agora a gente participando e compartilhando de tantas coisas bênçãos que Deus tem feito. Enfim, é isso que hoje realmente que é o divisor de águas. Então, estar na igreja no domingo não é um alimento que vai fazer a diferença. E às vezes na sua não só vida. no domingo, tem gente que vai assim quase todo dia, porque hoje as igrejas têm muitas programações, Sim. mas não rompeu espiritualmente, não tem entendimento, tem várias áreas travadas. Então a gente vai deixar aqui embaixo na descrição, né, ler todos os sites, Instagram e todo o contato para você cadastrar. Se você mora em Orlando e região, entra aqui também. Se não der para você vir nesse agora, né, vai ter outros. Sim. Mas a gente se programa fazer pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano o projeto, né? Porque a gente entende que a gente é hoje vetor do Senhor Jesus para transformar, né, e fazer com que as pessoas saiam da mesmice, saiam desse evangelho raso e venham experimentar águas profundas. Amém. Gente, olha só, eu queria ficar aqui a noite inteira conversando e ouvindo os testemunhos, porque assim, o evangelho vivo é esse que a gente conta o testemunho. É como o inglês, né? A gente conta lá das pessoas que agora falam, mas o que elas faziam. Transformador, não é? E a libertação também espiritual é assim, você faz... Gente, quando você não tem entendimento, você faz um monte de coisa. A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente perecendo, porque não entende o reino espiritual, não entende as conexões que houveram. Às vezes o que o pai fez, o que o avô fez, está refletindo na sua vida. Sim. Entende? Então, procura isso. Estou muito feliz de saber que esse projeto aqui, porque era algo, eu moro já aqui há alguns anos, eu não sabia. Muito obrigado. Em primeiro lugar,